Um esqueleto com um olho brilhante surgiu do nada e começou a falar, com uma vibe toda sombria, explicando que os mortos-vivos eram aqueles que, mesmo depois de morrer, não conseguiam descansar em paz. Vários deles estavam à mostra, e ele seguiu dizendo que, para esses imortais que escaparam do ciclo de vida e morte, dominar uma dimensão era coisa simples. Na mão ossuda, ele segurava um globo que parecia pulsar com energia, e os mortos-vivos foram deixando claro, conquistar a tal dimensão chamada Terra era só questão de tempo. Lá embaixo, na base do penhasco, o fogo iluminava tudo, e um monstro gigantesco rugia. O monstro parecia sacar o que eles estavam pensando e, com o dedo indicador estendido, apontou direto para frente, desafiador. O esqueleto quis entender como isso era possível. Em meio à névoa de fogo, surgiu uma silhueta. Um dos mortos-vivos comentou, com uma certa surpresa, que aquele cara ali parecia ser só um homem comum. De repente, uma onda de chama subiu na frente do tal homem, e um dos mortos-vivos se espantou. Como alguém ainda estava vivo ali no meio daquele inferno? Foi então que, por entre a fumaça, surgiu uma imagem carbonizada, e quem conhecia, reconheceu na hora. Os olhos do garoto brilharam. Ele parecia entender o que estava rolando e começou a explicar o motivo. O rosto do homem foi ficando cada vez mais visível à medida que as chamas dançavam ao redor. Ele abriu a boca com tudo e soltou, confiante, que era mais forte do que qualquer monstro ali. Sem perder tempo, o garoto lançou um golpe esmagador contra o esqueleto. 2 anos antes, uma luz forte era visível pelas janelas de um prédio residencial. Alguém gritava atrás de uma porta fechada, dizendo que aquilo tudo era demais. Com a cabeça baixa, o protagonista escutava enquanto uma garota berrava que só tinha deixado ele ficar porque ele tinha falado que estava procurando emprego, mas no fim das contas, ele só passava os dias bebendo jogando. Com o dedo apontado pro lado, ela avisou que, se ele fosse continuar assim, podia muito bem voltar para casa da mãe e do pai. Ele passou a mão na nuca, meio sem jeito, e murmurou que não era bem assim. Começou a se justificar, dizendo que não dava para contar com os pais naquela altura da vida. A menina, de boca aberta, perguntou se a irmã mais nova dele estava bem. Depois, abaixou as mãos, visivelmente frustrada, e gritou que ele ainda recebia benefícios e que, com a véspera de ano novo chegando, ele precisava achar um bico ou qualquer coisa parecida. Ele meio que concordou, falando que podiam deixar isso para amanhã, porque agora a cabeça dele estava girando. O protagonista entrou na sala, visivelmente irritado consigo mesmo por ter causado aquilo de novo. Fechou os olhos e soltou um suspiro pesado. Cansado, se jogou na cama, encarando o rosto e o travesseiro. Ian comentou, com um tom ácido, que ele era patético e questionou o motivo dele viver daquele jeito. Com os olhos ainda fechados, ele respondeu que, desde que tinha se mudado para Seul, a única coisa que conseguiu foi um estágio numa mega corporação, mas no fim das contas, agora precisava procurar emprego em armazém ou algo assim. A luz da tela do computador tomou conta do quarto, e ele percebeu que tinha esquecido o jogo ligado antes de sair. Ficou encarando o monitor e se perguntou como seria a vida real se fosse igual a um videogame. Foi a partir daí que ele conseguiu arrumar um emprego decente. Ian apareceu listando as classes possíveis: guerreiro, mago ou espadachim, com uma expressão meio desanimada. Logo depois, o protagonista caiu num sono profundo. Uma cidade gigante surgiu, e o sistema anunciou que uma conexão comum com a dimensão Aken tinha sido detectada. O sistema de defesa da Terra foi ativado. Enquanto isso, o protagonista dormia babando no travesseiro. Apareceu uma notificação dizendo que a conexão com a dimensão Aken estava temporariamente bloqueada. Um fluxo de energia roxa começou a surgir. Ele passou correndo pelo globo, e o sistema logo notificou: o treinamento começaria na Terra. Ian abriu os olhos, assustado, bem no meio daqueles raios de teletransporte que estavam sumindo no ar. Quando se deu conta, estava numa sala totalmente desconhecida. Arqueou a sobrancelha, já em alerta, e se perguntou o que era aquele lugar. O protagonista olhou para a tela do sistema, onde palavras brilhantes flutuavam bem diante dos seus olhos. Logo depois, surgiu uma contagem regressiva marcando o tempo até a conexão completa com a dimensão Aken. A parte de trás da cabeça dele ficou visível enquanto ele encarava a mensagem do sistema, que dava boas-vindas ao Sr. Ian e convidava para começar o treinamento, um processo dividido em 8 etapas. Erguendo a cabeça, ele murmurou com espanto que eram 8 etapas. Ali, a morte não tinha nada a ver com a vida real. Ele entendeu na hora. Não podia desistir no meio do caminho, e se falhasse, não teria uma segunda chance. Com a testa franzida, leu mais uma mensagem do sistema. Depois de concluir todo o treinamento, viria um despertar e uma recompensa. Quando baixou o queixo, finalmente sacou o que aquilo tudo significava.
Foi aí que um personagem de nível 98 apareceu e comentou que o mestre tinha se conectado de novo naquele dia. Ian, cobrindo os olhos com as mãos, pensou que só quem era viciado de verdade, tipo, nível precisa de tratamento, sonharia com uma coisa dessas. Ele pediu desculpas em silêncio para os pais e prometeu para Ai, sua irmã, que ia dar um jeito, e achar um emprego de verdade. Mas aí, com os dedos no nariz, parou por um segundo, e com um sorriso largo, exclamou que, quer saber? Era um sonho, talvez até fosse um sinal de Deus para dar tudo de si uma última vez. E com isso, sua mente já começou a imaginar outro jogo. Logo apareceu uma notificação sobre a entrada na primeira fase, e o protagonista olhou para ela com cara de quem não estava entendendo muita coisa. A mensagem dizia que os criadores acreditavam que a coragem dele podia salvar a Terra. Com as mãos caídas ao lado do corpo, Ian se perguntou o que, afinal, precisava ser salvo. O sistema explicou que, na primeira fase, ele teria que provar a própria coragem, enfrentando o maior medo dele ou, pelo menos, atravessando até o final de uma ponte. E se morresse no processo, a fase ia ser considerada fracassada. Ele abaixou as sobrancelhas e perguntou de novo sobre essa tal ponte. Uma gota de suor escorreu pelo rosto. Nos olhos do garoto, as chamas já se refletiam. Uma cortina de fumaça subia do teto. As pessoas apareciam se cruzando em estradas apertadas. O protagonista olhou em volta e soltou, confuso, a pergunta: o que é isso? Com os braços abertos, Ian tentou entender. Perguntou se aquilo era lava, porque o calor era simplesmente absurdo. Ele ergueu a cabeça e notou algo na sua frente. Observando as pessoas com cara de perdidas, se perguntou quem eram e por que ninguém parecia entender nada da situação. A poeira quente e alaranjada do fogo passou voando pelos participantes, e o protagonista teve uma certeza: estava em casa. Deu um passo para trás, se sentindo num sonho idiota, e exclamou que estava quente demais. Isso só podia ser um sonho, né? A irmã mais nova dele apareceu encostada numa parede, com lágrimas brilhando nos olhos. O irmão gritou por ela, tentando chamar sua atenção. Com o dedo apontado para Anne, Ian soltou que ela tinha esquecido o primeiro sonho dela do ano. Achava aquilo tudo ridículo. Ela rebateu na hora, dizendo que essa era exatamente a fala dela. Virando-se, a garota encarou tudo ao redor e perguntou se aquilo era mesmo um sonho. Do nada, tava todo mundo falando sobre salvar a Terra ou sei lá o que. Ian abaixou o olhar e chamou pela irmã mais nova. Levantando o dedo, ele olhou firme para a garota e mandou a real. Disse para ela parar de agir como se aquele fosse o sonho dela, porque, na verdade, era o dele. Ela retrucou na hora, aos gritos, perguntando se aquilo importava agora. Aiden fechou os olhos por um segundo, tentando pensar com clareza, e questionou como a lava podia estar tão quente se aquilo era só um sonho. Como alguém conseguia bater papo numa boa num sonho? Depois, perguntou se ela achava que tinha algo errado acontecendo ali. Ian deu um sorrisinho irônico e explicou que o cérebro era fácil de enganar. As pessoas sempre falam que não sentem dor enquanto dormem, mas isso é pura mentira. Com um tom meio cômico, ele comentou que já teve momentos em que achava que estava, bom, defecando de verdade no sonho, e acordava no maior desespero, só para perceber que o cobertor estava salvo e seco. A irmã, ainda agarrada à parede, resmungou que tipo de bobagem era aquela, e disse que ele era um bom menino por ter coragem de dizer algo tão vergonhoso bem na frente dela. Ignorando a vergonha, ele deu um passo à frente e avisou que ia mesmo, de qualquer jeito. A menina, preocupada, perguntou para onde ele estava indo, apontando a mensagem que ainda flutuava com a condição da primeira fase. Ele explicou, disse que precisava ir até o final da ponte, e ainda perguntou se ela não tinha visto isso também. Na cabeça dele, como aquele era o sonho dele, achava que ela, claro, não teria como saber. Mas ela, de boca aberta, respondeu que sim, que também tinha visto a mesma coisa. A irmã então perguntou se ele estava com medo de cair, ao que ele olhou para ela e devolveu a pergunta na lata, se ela era burra. Afinal, era um sonho, não era? Sorrindo com aquele ar de quem tá tirando onda, ele explicou que, se morresse ali, só ia acordar. Mas então, como um soco na realidade, viu um homem despencando direto para a lava. O protagonista olhou para baixo, em choque. Nos olhos dele, refletia o calor, a dor, tudo. Da lava, surgiu a mão do cara, que gritava de dor enquanto tentava se agarrar a qualquer coisa. Um instante depois, o que sobrou foi só fumaça preta. A boca do protagonista se abriu, trêmula. Sua irmã ficou paralisada, com os olhos arregalados de puro susto. Em cima da ponte, ela ainda quis ouvir de novo o que ele tinha dito antes, mas ele ficou em silêncio. Com um sorrisinho forçado, Ian comentou que aquele grito ali até parecia real demais, mas que ele ainda não estava com medo. Ela respondeu com um tom meio triste, dizendo que era uma pena.
A menina então fechou os olhos, respirou fundo e decidiu encarar a missão. Se abaixou e pediu pro irmão não fazer nenhuma besteira. Disse que, se fosse mesmo atravessar, que ao menos não ficasse em pé, seria mais seguro rastejar. E encoçou a nuca, sem acreditar, e perguntou se ela estava falando sério. Reafirmou que não tinha medo nenhum. Mas, já que ela tocou no assunto, disse que ia ouvir, sim. Ink, no fundo, achava que ele era teimoso até o fim. Um lago imenso de lava se estendia adiante. Os participantes começaram a se mover devagar pela ponte estreita. Irmão e irmã, sem alternativa melhor, começaram a rastejar pelas passagens quentes, gritando de medo ao longo do caminho. De repente, a garota chamou o protagonista. Virou a cabeça e lançou uma pergunta. O que ele achava que tinha acontecido com eles? Será que ele tinha alguma ideia? Com a testa franzida e o olhar perdido, o protagonista respondeu que, sinceramente, achava que era só um pesadelo, só que absurdamente real. A irmã olhou para ele com aquele olhar de sério isso, e disse que ele ainda estava insistindo naquela ideia. Se apoiando nas mãos, ela foi direto ao ponto. Queria saber se ele ainda não tinha sacado que aquilo tudo não podia ser só um sonho. Tipo, ele realmente achava que existia um sonho tão realista assim? Há quem abaixou o olhar, pensativo. No fundo, ele começou a acreditar que tinha mesmo alguma coisa estranha rolando ali, algo que eles nem conseguiam imaginar. Ela continuou rastejando pela ponte e soltou, meio tensa, que se eles morressem ali, talvez isso tivesse impacto na vida real também. O protagonista deu um sorrisinho meio sem graça, mas aí desabou. Começou a chorar e confessou que tentou de tudo para ignorar aquilo, mas sua irmã não parava de jogar a realidade na cara dele. Ele estava paralisado de medo ali, preso naquele momento, e aquilo fazia ele se sentir como o irmão mais velho mais inútil do universo. Ian se jogou de bruços na ponte, soltando o ar bem devagar, como se tentasse aliviar o pânico. Com esforço, levantou uma das mãos e sugeriu que eles dessem uma pausa, só um respiro antes de continuar. Ele simplesmente não conseguia mais rastejar. Os braços e pernas estavam tremendo sem controle. Aen, do lado, virou a cabeça para ele e perguntou se ele ia só deitar ali nos ombros dela agora. Ele deu um sorriso meio de canto e perguntou se ela sabia que talvez, só talvez, aquilo tudo ainda fosse mesmo um sonho. Bem nessa hora, uma tela do sistema apareceu bem na frente do rosto dele. Ele comentou que se ficasse ali parado tempo suficiente, talvez até acordasse sozinho. Mas aí, os dois notaram as notificações surgindo no ar. O sistema avisava que já tinha passado um certo tempo desde o início do treinamento e que, por causa disso, a dificuldade do jogo subiu de nível. O rosto do protagonista já estava encharcado de suor, e ele simplesmente não conseguia entender mais nada do que estava acontecendo. Com os braços abertos ao lado do corpo, ele percebeu que alguma coisa tinha mudado nas estradas. Um brilho intenso começou a aparecer atrás deles, e foi quando eles viram. A ponte estava desmoronando. Jogadores gritavam desesperados enquanto tentavam fugir. Um deles, no meio da correria, caiu direto na lava. A se virou de repente e falou que aquele definitivamente não era o momento para ficar parado. Ela disparou para frente correndo, enquanto Ian gritava pedindo para ela esperar por ele. Os pedaços da estrada atrás deles estavam desabando, e dava para ouvir o estrondo das partes caindo lá embaixo. O protagonista estava apavorado, mas correu. Tentou se convencer de que ia dar tudo certo. Com o olhar fixo na frente, ele acelerou o passo e continuou correndo pela ponte, tentando se manter vivo a cada segundo. Diante daquela visão toda, o jovem soltou o ar num suspiro tremido de puro medo. Tentando se acalmar, ele olhou pro teto, os olhos arregalados, e se perguntou o que diabo estava acontecendo. O prédio à sua frente, enorme e iluminado pela luz do sol, parecia se afastar lentamente. E aí bateu aquela dúvida: será que isso ainda era um sonho? Sem pensar muito, Ian abriu o chat e mandou: tive um sonho muito doido. E, para surpresa dele, a galera respondeu na hora, dizendo que também tinha passado pela mesma coisa. Na internet, a coisa já estava viralizando. Mensagens sobre o tal sonho estranho começaram a bombar e os pedidos por explicações só aumentavam, com milhares de visualizações pipocando em tempo real. No noticiário, o apresentador falava sério na frente de um telão com o mapa-mundi atrás. Até o líder supremo de algum país tinha sobrevivido ao que eles estavam chamando de inferno. Nos fóruns, rolavam posts dizendo que até os pais mais durões paravam para ouvir as histórias bizarras dos filhos sobre o que tinham vivido na noite passada. Dentro de casa, a voz de Ian ecoou pela porta semi-aberta do quarto, chamando alto a irmã mais nova. Ela logo apareceu no corredor, chamando o irmão de volta também. Os dois se encararam, apontando um para o outro ao mesmo tempo, e gritaram em sincronia: você também teve aquele sonho com a ponte? Achei que você ia morrer, achem. Mas a irmã cruzou os braços,
apertou os olhos e gritou: "Deixa eu terminar de falar primeiro." O protagonista escancarou a boca e rebateu com indignação: "Você que me interrompeu." Os dois ficaram ali, nas portas dos quartos, de cabeça baixa, meio envergonhados, meio perdidos. Se apoiando nas paredes, começaram a resmungar baixinho. O protagonista ficou em silêncio, os lábios apertados. A irmã, com os cantos da boca virados para baixo, também não disse nada. A câmera da cena cortaria para uma varanda cheia de flores, e Ian quebrou o clima tenso sugerindo: "Vamos comer alguma coisa primeiro." E a garota só balançou a cabeça, concordando. Na tela do celular que ele segurava, uma lista com várias categorias apareceu. Eles se sentaram à mesa, um de frente pro outro, um silêncio absoluto. De repente, ela arregalou os olhos e disse: "Não foi só um sonho, né? Tipo, não foi só aqui." Pessoas do mundo inteiro sonharam a mesma coisa. O protagonista ainda não sabia se acreditava ou não. Levando os pauzinhos à boca, ele tentou racionalizar. Tá, mas morrer num sonho não afeta a vida real, né? 3 ou 4 em cada 10 pessoas tinham caído durante o caos. Mas, felizmente, nenhuma delas se feriu gravemente. Mesmo assim, a irmã mais nova cruzou os braços e soltou, com firmeza, que ainda assim tudo parecia real demais. Cair tinha doído pra caramba. Com o celular ainda na mão, Ian comentou que tinha lido que algumas pessoas que realmente caíram, tipo na vida real, acabaram se machucando mesmo. A garota então se inclinou na mesa, com uma cara de dúvida, e perguntou se era normal eles estarem ali comendo como se nada tivesse acontecido. O protagonista só mastigava, em silêncio. Ela continuou, dizendo que lá fora estava um completo caos. Ele apenas virou a cabeça devagar, sem responder. Foi então que ela perguntou o que mais eles podiam fazer diante de tudo aquilo. Com um suspiro cansado, ele colocou os talheres na mesa e respondeu, meio resignado: "A única coisa que dá para fazer agora é comer direito." Ian levantou e foi direto até a janela. Puxou a cortina com cuidado, e a irmã, meio tensa, perguntou: "Você vai pular no meio do caos agora?" O menino ficou só observando. Lá fora, os gritos eram altos, barulhentos. Uma multidão inteira se empurrava, se xingava. Alguém gritava que aquela caixa era dele. Outro pedia desculpas, dizendo que tinha pego primeiro. Cartazes eram levantados no meio do tumulto. Gente desesperada gritava que o mundo estava acabando, que o julgamento tinha começado e que todos precisavam se arrepender. Um garoto surgiu do nada com um bastão na mão e quebrou a vitrine de uma loja, arrancando gritos e ainda mais confusão. O irmão e a irmã assistiam aquilo de dentro de casa, chocados. Ela cruzou os braços e comentou, quase rindo de nervoso: "Nem tem como ir trabalhar assim." Ele só concordou: "É verdade." Segurando firme na grade da janela, o protagonista explicou que, se saíssem agora, só iriam acabar machucados. Então perguntou, olhando para a irmã: "Você lembra de alguma coisa sobre essa tal de conexão com a dimensão Aken?" Ela ergueu uma sobrancelha e devolveu a pergunta. "Você olhou direito para sua janela de status?" Os criadores disseram que pelo menos dava para ver o tempo que falta para o despertar temporário. Com a palma da mão estendida no ar, a garota exclamou que precisava checar esse tempo. O protagonista pensou igual, queria ver aquilo também. E então, como num passe de mágica, uma tela do sistema apareceu no ar com um cronômetro digital. Ian olhou e disse, tentando manter a calma: "Não importa o que venha pela frente, a gente ainda tem quase 5 anos." Enquanto via a multidão enlouquecida lá fora, o jovem se perguntou se seria possível alguém se preparar de verdade para tudo isso em apenas 5 anos, já que o caos já tinha começado agora. Mas, por outro lado, parecia que a coisa ia se acalmar logo. Talvez fosse melhor ficar em casa por enquanto. A irmã abaixou os cantos da boca, confusa. Não entendia por quê. De repente, o irmão estava bancando o analista de realidade. Do nada, um carro de polícia apareceu na rua. Pela TV, diziam que, apesar do terror daquela manhã, nada de realmente sério tinha acontecido. Naquela mesma noite, a maioria das pessoas já tinha voltado à rotina. Graças a essa recuperação rápida, a Coreia conseguiu restaurar a ordem em um único dia. E assim, aquele dia intenso finalmente chegou ao fim. O protagonista adormeceu em paz. Mas, de repente, abriu os olhos assustado. Diante dele, o sistema havia retornado. Uma tela apareceu bem na frente dele. O sistema deu as boas-vindas ao jovem para o treinamento, e ele levou a mão à cabeça, tentando lembrar do que se tratava aquilo tudo. Ian ficou observando enquanto a interface perguntava se ele queria dar uma olhada no manual básico. Mas ele nem ligou para isso, só pediu logo para ver sua janela de status. Ergueu a mão e encarou suas estatísticas.
Sentado com as pernas cruzadas, o protagonista ficou se perguntando se aquilo era bom ou ruim, mas, sem ter com que comparar, não dava para dizer muita coisa. Coçando o queixo, refletiu se poderia usar magia ou algum outro tipo de poder. A real é que ele não fazia ideia. Mesmo assim, pensou que o mais importante era ter uma frase de efeito legal, algo de impacto. Foi aí que uma notificação do sistema brilhou na frente dele. Ele tinha uma habilidade única: ressurreição. Um sorriso se formou no rosto do protagonista. Ele achou que essa habilidade parecia absurdamente forte. Logo em seguida, o sistema começou a explicar direitinho as características dessa skill. E não conseguiu segurar a empolgação. Começou a dançar e gritar que aquilo era incrível demais, que não tinha como a vida dele ser só um papel secundário com uma habilidade dessas. Então, o sistema perguntou se ele queria ir direto para o segundo estágio. Cerrando os punhos, o protagonista topou sem pensar duas vezes. Com um sorrisão no rosto, ele disse para si mesmo que não importava se suas estatísticas estavam baixas, ele podia melhorar tudo. E agora, com o título de ressuscitador milagroso, não tinha nada que ele não pudesse enfrentar. Um castelo gigantesco surgiu diante dele, todo imponente, e ele admitiu que até aquele momento estava simplesmente empolgado por ser alguém com essa habilidade única. Mal sabia o que vinha pela frente. De repente, uma arma coberta de sangue apareceu em sua visão, junto com gritos que ecoavam no ar. Um goblin surgiu com a boca escancarada. Sem hesitar, o protagonista empunhou sua própria arma e gritou com força, partindo para cima do monstro. Ele empurrou o goblin com tudo, no impulso de um ataque cheio de adrenalina. O sistema avisou. Essa era a segunda etapa: derrotar os inimigos e provar seu valor. Com o grito de batalha no auge, Ian atacou o goblin de novo, feroz. O golpe foi tão forte que uma mancha de sangue surgiu no ar. O protagonista pensou que aquilo realmente parecia uma luta de verdade, como se o sistema fosse um jogo brutal. E então, o goblin caiu no chão, derrotado. A arma ainda escorria sangue, mas ele baixou com cuidado, surpreso. Ele tinha vencido, sozinho, e nem acreditava direito no que tinha acabado de fazer. Ele atacou com a massa, mas assim que sentiu o impacto contra o corpo do bicho, foi como se tivesse batido em alguém de verdade. Aquela sensação viva, pulsante, fez o corpo inteiro dele tremer. Uma poça de sangue começou a se formar embaixo do monstro. O protagonista, ainda em choque, encarou a cena e admitiu para si mesmo, apavorado, que tinha matado aquela criatura. Com a mão na boca, tentou segurar o enjoo. Sentia que ia vomitar a qualquer segundo. Ian se afastou do corpo do oponente, ainda tremendo, e só então percebeu: ele só tinha vencido porque era um goblin. Se fosse outro tipo de inimigo, ou se ele não tivesse visto o ataque vindo, com certeza teria se ferrado. Mas aí, outro monstro apareceu, surgindo ali na esquina do prédio. O protagonista, em pânico, empurrou a massa para frente, tentando parecer confiante. Os olhos do novo goblin brilharam de raiva intensa. Ele viu o aliado morto estirado no chão, atrás do jovem. Esse novo inimigo não era qualquer um. Segurava uma espada mágica e assim que o sistema identificou, ficou claro, era um guerreiro goblin. O protagonista arregalou os olhos de puro medo. Ficou se perguntando por que tinham dois goblins logo no início. Não era para eles serem monstros de nível baixo, só para iniciantes. Ele então olhou de novo para a arma do oponente, uma espada brilhante, com mais de 1 metro de comprimento, e entendeu rapidinho que se tomasse um golpe daqueles, não ia sair só com um corte feio, ia ser o fim mesmo. O goblin gritou, abrindo a boca como se fosse engolir o mundo, e girou sua espada, deixando um rastro vermelho sinistro no ar. O protagonista segurava firme o cabo da massa, mas sentia o corpo todo gritar por socorro. Ele sabia que estava completamente fora de forma, com o corpo sedentário por causa do desemprego que já durava tempo demais. E para piorar, a arma que tinha escolhido no começo do treinamento mal tinha 70 centímetros. O inimigo desceu o golpe com tanta força que arrancou a massa das mãos dele num só ataque. Ele foi lançado para trás com tudo, e, caído no chão, percebeu que sua arma não era páreo para aquela espada de 1 metro. O guerreiro goblin não deu tempo nem de pensar. Foi direto pro ataque, batendo nele várias vezes, uma atrás da outra. Lágrimas escorreram do rosto do Ian. Ele já estava todo machucado, as roupas rasgadas e cobertas de sangue, e dentro dele só existia uma pergunta: por que ele tinha que passar por aquilo? Sua perna apareceu meio rasgada pela calça destruída. O monstro maligno agarrou o corpo dele e começou a arrastá-lo como se fosse só um saco velho. E ali, sendo puxado no chão e deixando um rastro vermelho de sangue, ele ficou pensando por que diabos o goblin simplesmente não terminava logo o serviço. Foi aí que ele entendeu, na pele, quanto sangue um corpo humano podia perder e ainda continuar vivo. Aquilo era surreal.
O medo da morte se aproximava devagar, gelado, apertando o pescoço dele como se fosse uma cobra. Era uma tortura silenciosa, cruel, arranjada por aqueles 4 goblins. Corta para outro lugar. Um deles apareceu confuso, deitado numa cama. A maçaneta da porta girou com um rangido bem sinistro. Do lado de fora, uma garota, de boca aberta, não conseguia acreditar que tudo aquilo estava acontecendo de novo. E de manhã cedo, para piorar. E claro, com uma baita dor de cabeça. Ela arregalou os olhos, tentando entender aquele caos, e ouviu um som vindo do quarto. Lá dentro, Ian estava visível, enrolado num cobertor. Seu corpo tremia visivelmente. Ele estava morrendo de medo dos goblins. Enquanto isso, o protagonista, segurando uma caneca nas mãos, ouviu a pergunta dela ecoar no ar. Ele morreu por causa da hemorragia, e quando ela perguntou se era isso que tinha acontecido, ele respondeu que sim. Primeiro, eles começaram a arrancar suas unhas, uma por uma, das mãos e dos pés, e ainda por cima esmagaram elas. E como se isso não fosse suficiente, eles arrancaram seus dentes também. A irmã mais nova, visivelmente agoniada, segurou a cabeça com as mãos e pediu para ele parar de falar sobre aquilo. Ela acrescentou que também tinha morrido, mas isso não era bem verdade. Ela olhou para ele e perguntou, com um ar de confusão, se era por isso que ele estava chorando. O protagonista baixou as sobrancelhas, se sentindo meio envergonhado pela situação. Sem aviso, ele se levantou abruptamente da cadeira e gritou que, se ela experimentasse, ela entenderia. Ela, já meio irritada, respondeu perguntando o que importava o que os outros falavam, e se ele estava tentando fazer uma brincadeira. Se fosse isso, estava tudo bem, né? Ela perguntou. Então, se ele precisava ir para o hospital. E Ian, com a boca um pouco aberta, ficou esperando uma resposta. A irmã, sem perder tempo, pegou o telefone e falou que, pelo que haviam dito, o número de visitantes na enfermaria psiquiátrica tinha dobrado nos últimos 2 dias. E ela achava que devia ter muita gente que passou por experiências parecidas com a dele. O protagonista, mordendo os cantos dos lábios, pensou sobre isso por um momento. Ele se apoiou no cotovelo e, com a cabeça baixa, falou que achava que não precisava ir ao hospital, até porque não tinha grana. A menina respondeu dizendo que, então, ele devia sair e ganhar um pouco. Ela levantou o copo, deu um gole e comentou que essa era uma boa notícia, mas ela estava pensando que, se ele morresse, o treinamento dele acabaria ali. Quem então acrescentou que as pessoas que morreram na primeira fase nem imaginavam como seria a segunda. O protagonista sorriu, sentindo-se um pouco mais aliviado, e disse que agora se sentia melhor, que ia conseguir dormir mais tranquilo naquela noite. Mas, de repente, apareceu uma tela flutuando acima dele, com uma mensagem dizendo que houve um erro na segunda fase, e que talvez, se ele tivesse coragem, poderia salvar a Terra. A segunda rodada de treinamento começou e ele, mostrando os dentes, encarou a tela. Ian, com os punhos cerrados, gritou que tudo aquilo estava começando a irritá-lo. Deitou-se sobre uma pedra, e o sistema notificou que ele não receberia penalidade pela ressurreição, já que estava em treinamento. O protagonista se lembrou do que havia dito antes, que queria morrer. Mas mesmo se morresse, tudo se repetiria. Então ele se lembrou de como desmaiou várias vezes, e pensou que talvez, se conseguisse aguentar, acordaria desse pesadelo. Mas não aconteceu. Ele levantou o joelho, se perguntando se ainda deveria fazer o que eles queriam, e acrescentou que ainda estava morrendo de fome. Ele caminhou até o grande portão, batendo os pés no chão. Lembrou-se da massa e explicou que tinha escolhido essa arma na última vez porque achava que ela era mais simples, com bom poder destrutivo e fácil de usar. Enquanto caminhava até o suporte de armas, Ian pensou consigo mesma que, como o combate corpo a corpo assustava, ela escolheria um arco ou uma besta. Mas, para o combate corpo a corpo, ela escolheria uma lança. Ele pensou que uma lança seria melhor do que uma espada. Franziu a testa e escolheu o equipamento. Parecia que ele estava mirando nos goblins enquanto estava deitado e murmurou para si mesmo que seria bom mostrar suas habilidades de tiro, como se fosse um reservista sul-coreano. Ele fechou um olho e tentou mirar. De repente, um clarão brilhou. A flecha atingiu o guerreiro goblin em cheio. O suor escorria pelo seu rosto e ele não conseguia entender se tinha funcionado. O monstro começou a sorrir de forma feroz. O cara cerrou a mandíbula com força e correu em direção aos inimigos, pensando que era impossível tudo dar certo com a arma que ele estava usando pela primeira vez. Ian gritou com a boca aberta, enquanto ele desferia um golpe no inimigo. Os olhos do protagonista se arregalaram ao perceber que tinha dado certo. Ele segurou a lança com força e pensou que ainda havia mais uma chance. O suor escorreu de novo pela sua bochecha. Ao apertar a lança, ele percebeu que ela não estava saindo.
Suas pupilas se dilataram, cheias de confusão. O guerreiro Goblin voou para cima dele e começou a atacar, deixando um rastro de sangue. O cara apertou o peito e de repente acordou, assustado, deitado na cama. Ele estava suando frio. Ian disse que, desta vez, ele tinha morrido imediatamente. Ele viu que o sistema enviou as mesmas notificações da última vez e, irritado, mostrou o dedo médio. A terceira rodada de treinamento começou, e o protagonista, parado diante do portão, murmurou que as armas de hoje eram espada e escudo, se perguntando se seria melhor usar as armas que ele já havia usado antes. Lembrou de segurar o telefone e se autotreinar. Ele estava na frente dos monstros e gritou para começarem. Ele os atacou de forma descontrolada, com a boca aberta. O protagonista apertou o peito com força e acordou, perguntando se aqueles desgraçados haviam atacado ele de novo. Colocando a mão no rosto, ele disse que valia a pena tentar de novo. A irmã mais nova, ouvindo tudo da porta entreaberta, ouviu ele gritar que iria matar todos eles. Ela abaixou as sobrancelhas e ficou em silêncio. As notificações do sistema apareceram e, em resposta, Ian exclamou para ele calar a boca, enquanto a quarta rodada de treinamento começava. O protagonista se lembrou de como girou a arma e explicou que, no começo, ele simplesmente balançava a espada sem rumo. Ele estava respirando pesadamente e comentou que, pela janela de status, esse parecia ser o método padrão. Ele caiu no chão, e o sistema informou que sua resistência tinha aumentado devido aos seus esforços para superar seus limites. O protagonista percebeu que suas estatísticas aumentavam com o esforço, mas também se perguntou se ele realmente precisaria balançar por 8 horas para subir de nível. A janela de status apareceu, mostrando que sua resistência era 8, seu poder mágico era 14 e sua força também tinha subido. Ian, segurando o queixo pensando, murmurou que ele tinha conseguido quando concluiu o primeiro estágio. Ele estava tão focado na tela que, por um momento, esqueceu que não era porque ele era ruim de memória, mas sim porque estava muito concentrado. Enquanto atacava os oponentes, o protagonista explicou que havia investido um ponto de estatística em força, ganhando 2 aumentos no total, e estava planejando se vingar dos goblins. Ele disse que estava muito exausto para derrubar qualquer um deles, e então morreu de novo. De repente, ele acordou com os olhos arregalados. Parecia que estava em uma caverna, e a quinta rodada de treinamento estava começando. Sua resistência aumentou em 1 ponto enquanto ele balançava a espada. O protagonista estava na 6ª rodada agora, treinando a resistência, e após 10 horas de esforço, ele sentiu sua força aumentar em 1 ponto. Ele lembrou como os monstros o atacaram e comentou que agora estava mais fácil lidar com os 2 goblins à sua frente, mas ainda não tinha força física e habilidade suficiente para lidar com os outros goblins restantes. A 7ª rodada de treinamento foi visível, e o protagonista continuou balançando a espada. A arma deixava uma marca brilhante a cada golpe. Ian não parava de balançar a espada em direções diferentes, e sua resistência aumentava mais uma vez, porque ele estava tentando ir além dos seus limites. Ele gritou alto, com a boca aberta. Quando chegou ao portão, ele caiu no chão. Deitado, respirou fundo, enquanto olhava para a tela e viu que a habilidade de esgrima básica havia sido desbloqueada. O suor escorria pelo seu rosto enquanto ele lia a descrição da habilidade, que ajudava a corrigir sua postura e distribuir melhor a força ao balançar a espada, tornando os golpes mais eficazes. Seu corpo tremia, e ele cerrou os punhos. Levantando as mãos, Ian gritou de alegria, comemorando a conquista. Ele agarrou firmemente o cabo da espada, os olhos arregalados, e exclamou, com um sorriso, "Hoje, os malditos bastardos verdes vão ver." Ele então apresentou um mapa com os monstros e explicou que, na segunda etapa do treinamento, havia 5 goblins malditos. 2 estavam na entrada da fortaleza e os outros 3 estavam na segunda metade da floresta. O protagonista matou um monstro e disse que os 2 primeiros eram os mais fáceis. Com isso, ele atacou o primeiro goblin com uma besta e, depois, lidou com o segundo usando a espada. Uma floresta densa apareceu em sua visão, e ele explicou que o problema estava com os 3 restantes na floresta. Ele podia lidar com 2 deles da mesma forma que antes, mas o último seria um verdadeiro desafio. De repente, a espada do protagonista foi bloqueada por um grande machado. Ian estava lutando contra seu oponente, um guerreiro goblin que mostrou os dentes ferozmente. O protagonista, sem hesitar, colocou um escudo e se preparou para defender o ataque. Ele se protegeu do ataque e arregalou os olhos, murmurando que conseguiu ver os movimentos do inimigo e seus ataques. Um brilho mágico apareceu ao redor dele, e, de repente, o protagonista desferiu uma série de golpes fortes, sentindo que seu corpo reagiria quase que automaticamente antes mesmo de ele pensar sobre isso. Ele agarrou com força o punho da espada, e a descrição de sua habilidade apareceu na tela. Com determinação,
Ele aproximou sua adaga da cabeça do monstro e, com um movimento preciso, fez uma marca sangrenta na criatura, apertando a mandíbula com força. Ian murmurou que ainda havia um problema. Ele já estava exausto e tinha perdido muita resistência. Depois de lidar com apenas 4 goblins, o guerreiro goblin balançou seu machado de repente, liberando uma poderosa explosão de energia. Com um movimento rápido, o monstro arrancou a espada das mãos do protagonista, deixando-o completamente surpreso. Ele tentou esquivar-se dos ataques do inimigo, mas o sorriso tranquilo de Ian não desapareceu. Ele se recostou, e o inimigo não conseguiu acertá-lo. O monstro mostrou seus dentes com uma expressão feroz, e Ian, sorrindo, pensou que aquele bastardo parecia gostar de torturar, pois não o matava de imediato. Ao invés disso, parecia querer cansá-lo primeiro. De repente, Ian levantou uma perna do chão e, com um movimento rápido, desferiu um golpe forte, gritando que os movimentos do guerreiro goblin eram óbvios demais para serem evitados. O monstro agarrou sua cabeça com dor, e o protagonista, aproveitando a chance, pegou uma pedra do chão e a balançou, acertando a perna do inimigo. O monstro, visivelmente irritado, exclamou que não gostou nada daquilo. Ele abriu bem a boca e gritou alto, começando a girar os braços em várias direções. Ian, rapidamente, se viu atrás dele. O guerreiro goblin semicerrou os olhos, claramente em dor, e começou a chorar. O protagonista abriu a mandíbula e exclamou, determinado a continuar a luta. O guerreiro goblin ficou completamente surpreso ao ver que seu oponente era o mais forte. As pupilas do monstro se dilataram em choque quando o protagonista desferiu um golpe certeiro no seu rosto. De repente, o goblin começou a sangrar e caiu no chão. Ian, com um sorriso confiante, disse que finalmente entendia tudo e que agora era a vez dele. Você estava pedindo para morrer, não é? Comentou Ian, ainda sorrindo amplamente. O sistema anunciou que ele havia superado o segundo estágio. Como recompensa, recebeu 5 pontos adicionais para suas estatísticas. Além disso, ele teria a possibilidade de escolher uma nova arma, e as habilidades básicas de escudo e besta foram desbloqueadas. Ian, sem conter a alegria, cerrou os punhos e gritou, radiante, que o treinamento havia terminado e que ele tinha vencido. Ele sentia que tinha subido de nível e que agora estava mais forte. Com um brilho de confiança, o protagonista exclamou, abrindo bem a boca, que agora ele era um ser supremo e que aqueles goblins não eram nada diante dele. Naquele momento, parecia que uma espada estava cravada no chão. As risadas ecoavam ao fundo, enquanto, durante o dia, os pássaros cantavam nos fios de energia. Ian mordeu os lábios e comentou que estava uma linda manhã. Ele então se apresentou, dizendo seu nome e que, com a vitória do segundo estágio, ele prepararia o café da manhã para comemorar o feito. Levantando um prato, Ian brincou dizendo que sabia que era ele quem cozinhava, mas que, ainda assim, o resultado estava perfeito. No entanto, logo ele cuspiu o que tinha bebido, assustado com algo que aconteceu. A irmã mais nova abriu a porta abruptamente, perguntando o que ele acabará de dizer. Nesse momento, telas apareceram na frente dos dois, informando que o treinamento da Terra havia sido concluído, e agora eles poderiam usar o sistema livremente, fora do treinamento. Além disso, a masmorra foi ativada. Eles correram até a varanda, e, ao olharem para fora, se depararam com portas mágicas aparecendo. O protagonista e sua irmã abriram a boca em perplexidade, seus olhos se arregalando de surpresa. Uma aura incomum girava em torno das portas, que pareciam levá-los para outro mundo. Ao descerem para a rua, notaram que os transeuntes olhavam curiosos para as portas mágicas. Uma multidão começou a se reunir, visivelmente perplexa. O sistema informou que as masmorras só podiam ser usadas por aqueles que haviam sido despertados, o que fez os dois ficarem ainda mais confusos. De repente, portais mágicos começaram a aparecer ao redor do mundo, no beco perto de um grande templo, na encosta da Torre de Pisa, na entrada da Casa Branca e até no Coliseu. O sistema informou ainda que Ian precisava completar a masmorra dentro de um tempo limitado, e uma conexão com uma nova dimensão estava prestes a ser estabelecida. O planeta Terra estava visível, e a contagem regressiva para a conexão total com a dimensão Aken começou. Os dois, sem entender completamente o que estava acontecendo, sentiram o peso de uma nova e misteriosa missão se aproximando. O protagonista se sentou em frente ao computador, e enquanto mexia no mouse, pensou sobre como o mundo tinha se tornado um lugar mais caótico depois que as masmorras começaram a aparecer. Inicialmente, ele e sua irmã decidiram não sair de casa e passaram algum tempo analisando e organizando as informações que tinham. Ele, com a boca entreaberta, comentou que parecia que o treinamento ainda não tinha terminado, já que recentemente, aqueles que haviam completado 18 anos começaram a participar, e esse parecia ser o requisito mínimo. A irmã, segurando um laptop,
Exclamou que a sessão de comentários estava uma bagunça devido à masmorra, com muitas pessoas argumentando que foi uma decisão precipitada chamar aqueles que haviam completado o treinamento para limpar as masmorras. Ela mencionou um comentário que dizia que as pessoas podiam continuar ligando e desligando a janela de status, se isso era realmente possível. Ian, por sua vez, respondeu para si mesmo que, no fundo, as janelas de status eram úteis e que ele precisava focar nisso. Ele estendeu a mão e pediu que a janela de status fosse aberta, mas nada aconteceu. A irmã mais nova olhou para ele com confusão, sem entender o que estava acontecendo. O protagonista, então, pegou o queixo e pensou, lembrando-se de que o sistema havia informado que o treinamento ainda não estava terminado e, por isso, ele não poderia usar a janela de status. Ele franziu as sobrancelhas e murmurou que o treinamento tinha 8 etapas, e embora ele tivesse tentado passar pela segunda etapa 7 vezes, outros já haviam completado todas as fases. Virando-se para a irmã, ele perguntou se realmente não havia outra maneira de avançar, se ela sabia algo sobre a terceira etapa. Ela, com um sorriso enigmático, respondeu que ele provavelmente já tinha ouvido o ditado: paciência é uma virtude. Ela então acrescentou que não havia mais nada que ele pudesse fazer a não ser esperar e continuar seu treinamento. As informações sobre a segunda etapa eram tão escassas que o protagonista, Ian, não conseguiu evitar se sentir frustrado. Olhou para sua irmã e perguntou, com uma expressão decidida, se deveria voltar para lutar lá novamente. Ele levantou os bíceps e exclamou que agora estava forte o suficiente para não sofrer uma derrota vergonhosa como antes. Com confiança, ele disse que, dessa vez, passaria a terceira etapa com estilo e precisão. A lua brilhava intensamente no céu noturno, marcando o início da terceira etapa. No campo de batalha, algo bizarro estava acontecendo. O guerreiro Jirka estava parado em cima de um homem e rosnava ferozmente, mostrando os dentes. O protagonista percebeu, com um olhar de desgosto, que o monstro estava urinando sobre ele, o que o fez ter certeza de que a criatura o mataria se não agisse rapidamente. O sistema apareceu, explicando que para vencer, Ian precisava provar sua perseverança e paciência, suportando qualquer situação. A vitória só seria possível se ele destruísse o líder dos Jirka, enquanto a morte seria o fracasso imediato. O protagonista olhou para a tela do sistema e murmurou para si mesmo que a missão agora era eliminar o líder dos Jirka, um monstro que ele nunca tinha ouvido falar antes. A primeira coisa que ele precisava fazer era encontrar o tal líder. Segurando a cabeça, Ian pensou que antes de partir para a luta, precisava verificar o que havia conseguido na segunda etapa. Afinal, aqueles bastardos não tinham lhe dado tempo suficiente para verificar tudo corretamente. Uma janela de status apareceu diante dele, mostrando suas novas estatísticas e habilidades, que ele olhou com um sorriso satisfeito. Ele cerrou o punho com empolgação, exclamando que agora finalmente tinha as estatísticas que ele merecia. Era assim que a janela de status deveria aparecer. Com a sensação de que estava bem preparado, ele viu que suas habilidades de escudo e besta haviam sido desbloqueadas, além das estatísticas que ele tanto precisava. Com um toque na tela, Ian decidiu alocar os pontos extras em força e resistência, que seriam úteis para a missão imediata. Ele também se perguntou se valeria a pena distribuir 2 pontos para agilidade, só por precaução. Aos poucos, ele se aproximou das árvores e murmurou para si mesmo que sentia que havia algo mais que ele não estava vendo. De repente, uma mensagem apareceu perguntando se ele queria verificar seu inventário. Ele, surpreso, clicou na opção. Uma nova janela de inventário surgiu e, ao ver o ícone da espada, Ian não pôde deixar de ficar surpreso. Magicamente, a espada apareceu em suas mãos, e ele se preparou para o que estava por vir. Ian abriu bem a boca e gritou, exclamando que aquilo era a coisa mais incrível que ele já tinha visto. No céu claro do dia, ele podia ouvir que a verificação pré-batalha estava completa e que agora ele precisava procurar pelo Jirka. Uma imagem de Carlos, um atirador lendário do Corpo de Fuzileiros Navais, que tinha matado um general depois de rastejar por 14 quilômetros durante dias, apareceu diante dele. Deitado na grama, o protagonista explicou que Carlos era a pessoa que mais respeitava, murmurando para si mesmo que já estava engatinhando há umas 10 horas, quase chegando perto de um pequeno prédio. Ele avistou 2 guardas, que estavam de vigília, e ficou pensando se deveria simplesmente forçar a passagem. Os guardas estavam segurando lanças, e o protagonista, apertando a mandíbula, comentou que suas calças estavam molhadas e pegajosas por causa da urina que ele tinha liberado, e que todo tipo de inseto estava rastejando por suas roupas. De repente, seus olhos se arregalaram com um susto. Ele olhou para cima com rapidez e viu um guerreiro chamado Jirka parado sobre ele. Sem mais aviso, um jato de urina apareceu, e o inimigo havia feito xixi diretamente em sua cabeça. A poça de líquido se espalhou pelo chão e, naquele momento, o protagonista percebeu que precisava aguentar. O guerreiro Jirka apertou a mão,
e o protagonista se lembrou do que o aviso dizia. Ele precisava provar sua perseverança e paciência. Ele separou os arbustos e repetiu para si mesmo que precisava de perseverança e paciência. A sensação de estar no limite estava começando a pesar, e Ian, já no limite, gritou que iria cortar tudo aquilo pela raiz. De repente, ele correu em direção ao seu oponente. Com um grito, Ian declarou que ele iria cortar a cabeça do Jirka. Ele empurrou o inimigo com força, e o guerreiro voou para trás. O protagonista balançou sua espada contra o monstro, deixando uma marca profunda acima da cabeça dele. O golpe foi fatal, e a cabeça do monstro se abriu, fazendo-o cair no chão. Outro oponente apareceu à frente de Ian, e o protagonista, com um suspiro de frustração, comentou que estava cortando coisas inúteis novamente. O guerreiro Jirka abaixou a cabeça, e logo toda a aldeia foi alertada, com gritos altos ecoando por toda parte. Tochas acesas se acenderam, e muitos monstros correram rapidamente em direção ao local. A multidão cercou Ian, que, com a espada nos ombros, se preparou para o que estava por vir. Ele disse que, já estando encrencado, finalmente poderia dizer a frase que sempre quis: "Ataquem-me". Então, o sistema notificou que a habilidade Rugido de Fúria do Leão foi criada. Ian abriu os braços em várias direções, e um rugido poderoso ecoou, fazendo com que as cabeças dos guerreiros Jirka caíssem de seus pescoços com um som de gargalhadas altas. O protagonista, com um sorriso largo, decidiu que era hora de continuar matando os inimigos. A descrição da habilidade Rugido de Fúria do Leão apareceu, e Ian explicou que havia aprendido algo muito importante enquanto rastejava por 10 horas na primeira rodada de treinamento. "Vou matar todos vocês", disse ele, firme. Ian continuou, contando que os guerreiros de Gar saíam para caçar durante o dia e só voltavam para a aldeia ao pôr do sol. Seus corpos tremiam de medo, mas ele já estava preparado para enfrentá-los. Cortando seus inimigos sem parar, ele explicou que durante o dia os guerreiros tinham uma força mínima, e que a maioria deles eram apenas meninos pequenos. De repente, ele avistou a entrada de uma grande tenda. Ian esbarrou nela, e com um sorriso largo, gritou que finalmente tinha chegado e chamou o líder dos Gar. Mas, de repente, seus olhos se arregalaram. Surpreso, o líder estava sentado no trono, cercado por asseclas mágicos. Ele estendeu os dedos, e num piscar de olhos, uma aura incomum começou a emanar dele, envolvendo Ian rapidamente. O sistema informou que ele estava sob o efeito de uma habilidade de restrição de baixo nível. Com a boca ligeiramente aberta, Ian murmurou, sentindo seu corpo paralisado: "Que tipo de treinamento é esse que envolve magia?" Ele ergueu as sobrancelhas, lembrando que a habilidade Rugido de Fúria do Leão havia reduzido as estatísticas e o moral dos inimigos ao redor, além de remover todos os debuffs de rank D ou inferior. O protagonista, sem perder tempo, se reposicionou rapidamente e ativou a habilidade. Ele cerrou os punhos com força, chamando o chefe Gur de bastardo. O oponente, sentindo a pressão da habilidade, estendeu a mão para se proteger da luz brilhante que começava a envolver o lugar. Ian, de repente, disparou em direção ao líder e pulou sobre ele, brandindo sua espada com força. "Todo mundo tem um ótimo plano até que seja morto", disse ele em voz alta. A máscara do chefe Gur apareceu, e traços de sangue começaram a se formar. O sistema parabenizou Ian por completar a terceira etapa, informando que ele agora possuía a habilidade de regeneração física intermediária como recompensa, além de um título temporário por estabelecer um novo recorde. A descrição do título apareceu na tela. Ian olhou para suas cicatrizes e sorriu, pensando que tinha completado a terceira etapa em apenas 2 dias. Considerando que ele havia levado uma semana para passar pela segunda, isso era um grande progresso. Ele se sentou, pensativo, e chegou a uma conclusão: será que sou um gênio? Ele imaginou consigo mesmo, com um sorriso de satisfação. Vestido em sua armadura, o protagonista refletiu que, nesse ritmo, poderia completar o 4º estágio em apenas alguns minutos. Parecia que ele estava agora em cima de um dragão derrotado, e adicionou para si mesmo que essa mesma ideia tinha surgido há um mês. Durante o dia, um prédio alto era visível à distância. Dentro de uma sala, uma televisão exibia uma atualização. Já se passaram 25 dias desde que o Esquadrão Especial de Despertos foi enviado para limpar a masmorra. Atualmente, 40% das masmorras descobertas no país foram limpas. A televisão também mencionava que os despertos continuavam a participar das missões de limpeza, e, como resposta a isso, o governo estava considerando oferecer bônus aos envolvidos. Na cozinha, uma pessoa, com um olhar divertido, disse: "Tá brincando de novo, né?" Ela ligou o interruptor e comentou: "Se você continuar assim, os vizinhos vão acabar fazendo uma reclamação." Uma aura negra envolveu as pernas de Ian, e ele ouviu uma pergunta vindo de alguém próximo: "Hoje você foi atingido por uma flecha na nuca, ou expulsa todos?" Ian,
com um sorriso de confiança, respondeu que ele tinha expulsado todos. Olhando para sua irmã mais nova, Ian exclamou que ele acabará de derrotar todo mundo, mas ela, com um olhar preocupado, disse que ele estava enlouquecendo, pois tinha dito que não aguentaria. Ela começou a parabenizá-lo, mas de repente seus olhos se arregalaram. Segurando uma frigideira, ela perguntou, assustada, se algo tinha acontecido com ele durante o sonho. Com a boca entreaberta, ela questionou por que ele estava agindo daquela maneira desde a manhã. O jovem franziu a testa e respondeu que o treinamento estava realmente lhe deixando nervoso. A garota, observando atentamente, percebeu que o rosto de Ian estava com uma expressão bem parecida com a de um criminoso, e ele pediu que ela observasse melhor suas expressões. Ela, curiosa, perguntou sobre a quarta etapa. Ian explicou, resumidamente, que era um tipo de projeto em grupo, onde ele teria que demonstrar qualidades de liderança ou algo do tipo. Ele continuou, dizendo que estavam em uma caverna, e a missão era levar o grupo até o núcleo da masmorra para destruí-lo, o que, de certa forma, se parecia com um jogo de RPG, com os membros do grupo agindo como NPCs, cada um desempenhando seu papel. Ele olhou para os companheiros de equipe e explicou à irmã que, apesar da forte oposição de dois casais, no fim decidiram seguir em frente, mesmo sem suprimentos suficientes. A garota, curiosa, perguntou o que aconteceria a seguir. Lembrando dos eventos, Ian explicou como ele havia comandado o grupo. No começo, ele fez um excelente trabalho, elevando o moral da galera com seu rugido de raiva e assumiu a linha de frente, com a ajuda de um poder de cura maravilhoso, uma habilidade que ele havia adquirido após completar o 3º nível, como informava a mensagem do sistema. A garota, enquanto mastigava algo, perguntou se estava tudo bem, considerando que a aventura tinha durado um mês inteiro. Ian abaixou a cabeça, e então explicou que, infelizmente, um membro do esquadrão foi morto. Ele contou como tudo começou em uma noite, quando gritou para os outros se revezarem no serviço, mas em vez disso, eles decidiram fugir juntos. Quando ele os pegou, acabaram o emboscando e o matando. Ele sabia disso desde o começo, pois, ao flertarem na masmorra sagrada, estavam cometendo um grande erro. Sua irmã, preocupada, gritou para ele primeiro engolir o que estava na boca antes de dizer qualquer coisa. Ian, sem graça, colocou o punho na boca e, enquanto mastigava, comentou sobre como as mesmas situações e personagens pareciam se repetir em todas as aventuras. Em meio a tudo isso, ele finalmente encontrou uma saída usando sua mente brilhante. A garota, com a boca ligeiramente aberta, o observava. Ele, então, colocou os pauzinhos na mesa e seus olhos se arregalaram, começando a falar sobre como precisava simplesmente destruir todas as pragas irritantes que estavam em seu caminho. No interior da masmorra, o grupo de aventureiros formava um pequeno círculo. Um cavaleiro sugeriu que seguissem um pouco mais, pois seria um desperdício voltar de mãos vazias após terem ido tão longe. Outro membro do grupo, preocupado, apontou que tinham um suprimento limitado de comida, e perguntou o que fariam se não encontrassem o núcleo. Eles sabiam que as pedras mágicas não seriam suficientes para cobrir todas as despesas, e se morressem indo mais longe, ele seria o responsável por isso. Ian, mostrando os dentes, disse algo enraivecido e, jogando a cabeça para trás, gritou, fazendo a irmã tentar se proteger, cobrindo os ouvidos. Ela tentou perguntar o que ele estava fazendo, mas antes que pudesse falar, uma lâmina apareceu diante de seu rosto. Ian, segurando a espada, disse com firmeza que, a partir daquele momento, todos deveriam seguir suas ordens, e que se alguém resistisse ou reclamasse, morreria imediatamente. O cara do grupo, com os olhos bem arregalados, gritou que Ian estava completamente louco, porque isso era uma baita bobagem. Sem perder tempo, o protagonista deu um soco na cara dele, e enquanto continuava a bater, repetiu a regra de que ninguém poderia reclamar. O jovem o segurou pelo colarinho e, olhando firme para ele, disse que bastava segui-lo, já que ele sabia o caminho. Se ele se comportasse daquele jeito novamente, o cara morreria, simples assim. Uma janela apareceu com as características do sujeito, enquanto um esqueleto atacava Ian. O jovem agarrou a lâmina do oponente, segurando-a com força, balançou a espada, acertando a cabeça do esqueleto com o cabo da lâmina. O monstro desabou no chão, e Ian perguntou, com um olhar tranquilo, se aquele era o último inimigo. O grupo, com os olhos arregalados, não conseguia acreditar que ele havia derrotado todo mundo sozinho. Eles estavam agora parados na frente do núcleo da masmorra. Ian, se abaixando, perguntou se aquilo era tudo, se ele deveria simplesmente destruir o pilar. Com um simples golpe de sua espada, ele cortou os suportes que sustentavam o núcleo, e, ao fazer isso, uma série de mensagens do sistema apareceu, parabenizando-o. Ele recebeu uma habilidade chamada Um Golpe, 2 metades, além de um anel de mente forte e um novo nível.
O sistema mostrou as estatísticas de Ian, que estavam em franco crescimento. Abrindo seu inventário, Ian viu diversos itens que caíram para ele após derrotar os monstros. Ele olhou para a pedra de batedor esqueleto e a pedra de cavaleiro esqueleto, mas não conseguia entender muito bem qual seria seu propósito. Uma descrição da habilidade adquirida apareceu, dizendo que ela dividia o corpo do inimigo em 2 partes. Logo em seguida, o anel de mente forte foi mostrado, conferindo imunidade a todos os efeitos de magia mental e status mental de classificação inferior. Suando profusamente, Ian pensou que sua maior conquista até aquele momento tinha sido fazer 300 flexões. Ele segurou a mão atrás das costas e completou a sua 300ª flexão. Sentado no chão, refletiu sobre como a musculação estava ficando cada vez menos eficaz e pensou que talvez fosse hora de começar a frequentar uma academia. De repente, seu telefone tocou. Pegando do chão, o jovem viu que havia uma notificação na tela. O anúncio dizia que uma masmorra havia sido aberta em um dos bairros e que os moradores estavam sendo orientados a ficar em casa e manter a calma. Gritos puderam ser ouvidos nas ruas da cidade, e monstros verdes quebravam vitrines. Uma mão humana, ensanguentada, era visível deitada em uma poça de sangue. Os moradores estavam fugindo dos goblins. O sistema mostrava uma mensagem dizendo que, se a masmorra não fosse limpa dentro de um certo tempo, seus portões seriam abertos para o mundo. Observando tudo da varanda, Ian percebeu que aquele era o momento perfeito para limpar a masmorra. Lembrando-se de como sua irmã tinha saído para o trabalho, ele se deu conta de que ela estava em perigo. Correu até a porta da frente e decidiu que precisava de uma arma. Olhando ao redor, o jovem ficou irritado por não ter sequer uma espada normal. Então, desviou o olhar e, na pia, viu uma faca de cozinha. O céu do pôr do sol começava a se mostrar lá fora, e, com uma velocidade surpreendente, o guerreiro correu em direção ao local dos monstros. Respirando fundo, ele parou na frente dos goblins e gritou que fazia um bom tempo desde a última vez que os viu. Um dos goblins, olhando para o inimigo, disse algo que Ian não conseguiu entender direito. Fazendo uma cara de insatisfeito, o protagonista percebeu que ainda não poderia usar sua habilidade. Olhou para os monstros e percebeu que, mesmo sem saber, ele tinha conseguido atrair a atenção deles. Os goblins correram para atacá-lo, gritando de forma selvagem. Ian, com um sorriso amplo, riu e comentou que achava engraçados os sons emitidos pelos lixos de 2º nível. Ele observou os inimigos e pensou que não poderia ter certeza de que estivessem no mesmo nível que ele treinara. Girando a faca com habilidade em sua mão, ele cravou a lâmina no monstro e gritou que o nível dos inimigos poderia ser facilmente determinado pelos seus movimentos. O goblin abriu a boca, tentando dizer algo, mas o herói, com um sorriso, agradeceu por eles terem vindo. Ele puxou a espada do monstro e disse que agora iria usar a faca para bons resultados. No fundo, ele já se preparava para o próximo movimento. Enquanto isso, um prédio de escritórios estava visível à distância. As portas estavam barricadas e os gritos dos monstros ainda podiam ser ouvidos vindo de dentro. As pessoas olhavam com os olhos arregalados, sentindo a tensão no ar. A irmã de Ian estava segurando o telefone. De repente, notou uma mensagem do irmão dela perguntando se ela ainda estava no trabalho. Ela ficou confusa, sem entender o que ele queria dizer. Mas então, seus olhos se arregalaram ainda mais quando ouviu os monstros atrás das portas começarem a gritar mais furiosamente. De repente, a barricada cedeu. Alguém havia pisado em um armário caído, e o som ecoou pelo ambiente. O homem abaixou a cabeça, claramente irritado por isso. Ian, sorrindo, disse à sua irmã que tinha chegado. Ele levantou a espada, e os funcionários começaram a falar, percebendo que ele era o irmão dela. Seus olhos estavam arregalados, e claramente não entendiam quem ele era. A garota ficou completamente surpresa ao olhar para o irmão, e Ian apenas ergueu as sobrancelhas, como se não estivesse entendendo a reação deles. O chefe do departamento, com raiva, cerrou os punhos e perguntou como ele conseguia quebrar a barricada e o que deveria fazer agora. Ian, coçando a nuca, se desculpou, dizendo que a culpa era dele, já que ainda não conseguia controlar toda a sua força. Ele abriu a porta e disse que agora não havia mais nada para se preocupar. Os funcionários, com os olhos bem arregalados, estavam completamente perplexos, sem acreditar que ele havia lidado com os monstros sozinho. Ian então apontou para a espada e perguntou se eles tinham visto as armas usadas pelos goblins. Ele sugeriu que aguardassem um pouco. Não tinha certeza de quanto tempo eles poderiam aguentar, mas pensava que, se não entrassem em pânico, poderiam derrotá-los facilmente. Sua irmã, com a boca entreaberta, perguntou para onde ele estava indo. Ian colocou a lâmina em seus ombros e disse que já tinha visto mais goblins no caminho até ali e que eles poderiam estar nos andares superiores também. O protagonista sorriu e sugeriu que, ao menos,
eles tentassem dormir em paz. Parecia que a água estava escorrendo pelas feridas, e ele, sentado no chão, perguntou se era possível que tanta água estivesse sendo derramada, já que eles não sabiam se a situação estava realmente sob controle. A situação estava ficando cada vez mais tensa, e Ian sabia que era crucial agir rapidamente. Sua irmã, visivelmente preocupada com os ferimentos dele, pediu que ele calasse a boca, pois os ferimentos precisavam ser tratados. Ela sugeriu que a única solução naquele momento era cuidar dos danos e se preparar para o que viria. Ian, com uma expressão ligeiramente desconcertada, colocou a mão no ombro dela e disse que os ferimentos podiam ser mais graves do que pareciam, mas ele tinha uma capacidade de recuperação incrível que poderia suportar a maioria dos ataques. No entanto, ele não podia usar suas habilidades naquele momento, o que tornava tudo mais complicado. O funcionário da filial, enquanto vasculhava uma caixa, alertou Ian para ter cuidado e perguntou se ele não poderia usar suas habilidades para se recuperar. Isso implicava que ele não seria capaz de ressuscitar caso morresse, algo que o jovem sabia muito bem. O funcionário também comentou que a abordagem de Ian para lidar com os monstros havia sido excessiva, mas Ian, sorrindo, questionou se aquilo era legal, ao que o homem respondeu que sim, até que ele fosse espancado até a morte. A irmã de Ian, que estava escorada na parede, olhou para ele e comentou que, talvez, outras pessoas vissem a situação de forma diferente. Ela pediu para ser apresentada ao responsável e perguntou o que ele diria, já que ele parecia ter um tipo diferente de visão da situação. O protagonista estreitou os olhos pensativo, tentando avaliar a situação. De repente, uma imagem de um prédio noturno surgiu, e uma mensagem do sistema informou que a quinta etapa havia começado. Ian, coçando a bochecha, murmurou que havia se esquecido dessa parte, pois estava muito empolgado antes. Nesse momento, outros jogadores começaram a aparecer, discutindo sobre a situação em que estavam. O sistema passou a fornecer as condições de vitória e derrota e sugeriu táticas para enfrentarem os inimigos, que pareciam estar ligados a criaturas demoníacas. Ian, segurando o queixo e olhando para os jogadores ao redor, percebeu que estavam todos em uma situação desconcertante, onde ninguém sabia ao certo o que fazer. Ele pensou sobre o que o sistema havia dito, lembrando que as criaturas demoníacas conhecidas por sugar a força vital das pessoas eram extremamente bonitas. Olhando para as garotas ao seu redor, Ian achou que elas eram, de fato, incrivelmente lindas, o que o deixou momentaneamente distraído. O jogador que estava ao seu lado perguntou o que ele diria a respeito disso, e Ian, levantando a mão, parecia estar tentando processar a situação. Quando uma das garotas perguntou o que ele achava de uma súcubo, Ian ficou um pouco envergonhado, mas admitiu que, olhando de perto, elas eram realmente atraentes e exalavam um perfume agradável. Foi quando o sistema interveio, lembrando a Ian que o anel da mente forte resistia a encantos e mostrou a descrição desse item. O protagonista, pensativo, se lembrou das fases anteriores, refletindo sobre como sua jornada o havia moldado. Ele se viu sentado perto de uma fogueira, observando as chamas, enquanto recordava a primeira fase da prova, quando esteve sobre a lava. A segunda fase foi marcada pela luta constante contra os goblins por uma semana inteira, e na terceira fase, após rastejar por 10 segundos, ele foi coberto com urina de monstro. Agora, ele estava na quarta fase, uma etapa que testaria seus limites ainda mais. A tensão estava aumentando à medida que os eventos se desenrolavam. Ian, com os dentes cerrados, percebeu que finalmente poderia enfrentar algo interessante depois de tanto tempo se mantendo na linha e disse, murmurando para si mesmo, que sentia muito, mas amaldiçoava o que estava prestes a acontecer, pois não sabia o que a súcubo tinha preparado para ele. Ele tentou controlar sua expressão, pois se alguém descobrisse a identidade da súcubo, ele se tornaria um alvo, e se ela percebesse que ele havia adivinhado sua verdadeira natureza, ele estaria em sérios problemas. O fogo crepitava, e Ian pensava sobre a situação. Ele sabia que uma súcubo era uma criatura poderosa, capaz de se disfarçar de humana, usando magia para manipular as pessoas. Ele considerou que era mais sensato usar os NPCs ao seu redor do que atacar cegamente, principalmente porque um homem podia facilmente ser seduzido pelos feitiços de uma súcubo. Para ele, o melhor era esperar, dormir e pensar sobre tudo mais tarde. De repente, Ian acordou e se deparou com uma cena familiar. Ele estava no escritório de Aiden. Ele saltou de repente e exclamou em surpresa que havia reconhecido o local. Alguns dos outros jogadores que estavam ao seu redor se aproximaram, dizendo que precisavam acordá-lo, pois o exército havia chegado. Ian, ainda em choque, cerrou os punhos, percebendo que a súcubo provavelmente havia notado que ele sabia sua identidade e o teria matado enquanto ele estava adormecido. O cenário fora do escritório se desenrolava de maneira caótica. Ian observava os militares se movendo pela cidade, com veículos militares passando e soldados saltando dos caminhões. Eles estavam disparando contra os goblins ameaçadores, e Ian,
com suor escorrendo pelo rosto, percebeu que o exército realmente havia chegado. O pessoal do departamento ao seu redor exclamava, aliviado, dizendo que agora estavam seguros. No entanto, Ian sabia que não era o fim, algo mais estava prestes a acontecer. A situação fora da janela mudou repentinamente. Ian observou surpreso enquanto os militares continuavam a disparar contra os goblins, mas algo estava errado. Ele sentiu uma sensação de perigo, uma intuição que o fazia questionar o que estava acontecendo. Quando um dos soldados atirou e não obteve resultado, o soldado perguntou em voz alta por que suas armas não estavam funcionando. A tensão aumentava quando os monstros pareciam continuar avançando, como se estivessem imunes aos tiros. A cena se intensificou quando um dos soldados foi atingido por um goblin com um machado. Mesmo assim, os soldados continuaram a atirar, mas as balas não pareciam afetar os monstros. O soldado, suado e visivelmente frustrado, não entendia o que estava acontecendo. O monstro que havia sido atingido parecia imune aos tiros, e algo mais estava a caminho, algo que os militares não estavam preparados para enfrentar. O pesadelo estava apenas começando, e Ian sabia que a situação poderia piorar rapidamente. O caos se intensificou ainda mais com a chegada do Hobgoblin. Os soldados, que antes pareciam confiantes com seu poder de fogo, ficaram desesperados ao ver o monstro atacar com fúria. O Hobgoblin, com seus olhos brilhando de raiva, pulou para cima dos militares com um machado pesado, decapitando e esmagando tudo à sua frente. A fumaça da batalha ainda cobria os veículos, enquanto o som de gritos e metal sendo rasgado ecoava ao redor. Ian observou a cena com surpresa, sem entender totalmente o que estava acontecendo. O Hobgoblin, com seu machado ensanguentado, parecia invulnerável às balas dos soldados, o que fazia a situação ainda mais desesperadora. O sistema do jogo, como sempre, forneceu uma descrição do monstro, esclarecendo que se tratava de um Hobgoblin, uma versão ainda mais forte e aterrorizante do Goblin comum. Com a batalha em curso e o caos tomando conta, um dos soldados, visivelmente exausto e assustado, perguntou o que fazer a seguir, enquanto a situação se deteriorava rapidamente. Ele olhou para o companheiro caído e ordenou que o apoio fosse solicitado imediatamente, mas, com a comunicação comprometida, as coisas pareciam estar saindo de controle. Ian, com os olhos estreitos, não deixou de perceber a chance que tinha de intervir. Ele viu o Hobgoblin subindo para o teto do caminhão, pronto para atacar os sobreviventes, e decidiu agir. Com um movimento rápido, Ian pegou um grande pedaço de paralelepípedo e o arremessou com força para acertar o monstro. O impacto foi forte, e o Hobgoblin, surpreendido, foi jogado para o chão, ficando inconsciente. Os soldados, ainda atonitos, começaram a questionar o que acabará de acontecer. Ian, com um sorriso enigmático, se aproximou e perguntou se estavam todos bem, e então fez um comentário sobre como para um soldado, as situações assim poderiam ser bastante difíceis de lidar. O soldado, ainda nervoso e sem entender completamente o que ocorrerá, apontou sua arma em direção a Ian, questionando se ele era um monstro. Ian, sem perder a calma, pediu que ele guardasse a arma, provocando uma reação nervosa no soldado. O soldado, suando e sem saber como reagir, perguntou se Ian era um voluntário para a luta, impressionado com sua força. Ian se desculpou, dizendo que estava um pouco fora de si, mas era compreensível, considerando a situação. Ele não estava lá por um senso de justiça, mas porque sabia que algo maior estava em jogo, algo que exigia que ele agisse. Enquanto a batalha continuava e o Hobgoblin tentava se levantar, Ian percebeu que o monstro ainda estava vivo e que, se os militares não parassem logo, ele poderia se tornar uma ameaça ainda maior. A tensão estava no auge, e Ian sabia que não podia deixar o monstro escapar, pois ele traria mais destruição. Com uma expressão feroz, Ian aconselhou os soldados a não atirarem, para evitar fazer buracos no monstro e complicar ainda mais a situação. Ele se virou para os soldados e perguntou se eles tinham algum plano para lidar com a ameaça iminente. O jogo estava prestes a se intensificar ainda mais. Ian sabia que ele seria a chave para a sobrevivência de todos ali. A batalha estava a todo vapor, e a situação não poderia ser mais caótica. O protagonista, já experiente em enfrentar adversários poderosos, rapidamente avaliou a situação. O uso do gás lacrimogênio pelos soldados parecia ser a única esperança de enfraquecer o Hobgoblin, já que o monstro estava mostrando sinais de sofrimento. Ian, com seu olhar astuto e seus sentidos aguçados, rapidamente percebeu que essa era uma fraqueza dos goblins, um detalhe que ele aproveitou a seu favor. Enquanto o gás se espalhava pelo campo de batalha, o Hobgoblin, que até então parecia imbatível, começou a gritar e se contorcer, suas lágrimas de dor revelando a eficácia do gás. Ian, sempre atento, cobriu seu rosto com a mão para se proteger, com um sorriso vitorioso, observou a reação do monstro. Ele sabia que esse momento de fraqueza era crucial. O monstro, ainda agitado pela dor,
balançou seu machado em um ataque descontrolado, mas Ian já estava pronto para se mover. O soldado, que observava de longe, estava surpreso com a habilidade de Ian em lidar com o monstro. O gás lacrimogêneo foi eficaz, mas os soldados sabiam que a batalha ainda estava longe de terminar. O protagonista, com seu treinamento e resistência, desferiu ataques poderosos, uma combinação de força bruta e precisão, enquanto o Hobgoblin tentava se defender. No entanto, Ian logo percebeu que a força bruta não seria suficiente para derrotar a criatura. Ele precisaria de algo mais. Com um rápido movimento, o protagonista desferiu um golpe cortante com sua lâmina afiada, mas o Hobgoblin parecia ser imune à dor, resistindo aos ataques. Parece que minha tolerância à dor é mais alta do que a dele, pensou Ian, enquanto observava o monstro reagir com fúria, tentando retaliar com um golpe feroz. A batalha estava se intensificando, e o protagonista sabia que ele teria que agir rapidamente. No entanto, o guerreiro ao seu lado também estava se esforçando, suas adagas cortando o ar, tentando enfraquecer o Hobgoblin. Mas como Ian, ele logo percebeu que os golpes não estavam fazendo muito efeito. Este monstro é mais resistente do que parece, pensou o guerreiro, enquanto tentava ajustar sua estratégia. O loiro gritou para Ian através da fumaça, dizendo que o Hobgoblin era apenas um chefe de masmorra Rank F, e que sua defesa normalmente forte sugeria que algo mais estava em jogo. O protagonista, com a mente afiada, começou a refletir sobre o que estava acontecendo. A defesa do Hobgoblin era muito mais sólida do que ele imaginava, e isso mudava todo o planejamento. Ele se perguntava se deveria considerar implantes ou outras alternativas para aumentar sua eficácia na luta. O tempo estava se esgotando, e a batalha ainda estava longe de ser vencida. A batalha estava quase no fim, mas o desafio não era simples. Ian, determinado e experiente, começava a perceber que o Hobgoblin, apesar de sua força imensa, estava se enfraquecendo. Ele sabia que as forças do monstro estavam chegando ao limite, mas ainda havia a questão crucial de encontrar o ponto fraco exato que pudesse derrotá-lo de uma vez por todas. Ian, com seu olhar afiado, notou que o Hobgoblin estava tentando se proteger, cobrindo o rosto com os cotovelos e se defendendo das investidas. O jovem se perguntou se aquilo não passava de uma armadilha ou se o monstro estava realmente tão vulnerável quanto parecia. Ele se lançou à ofensiva, tentando entender mais sobre os pontos fracos do monstro. O guerreiro ao seu lado, tentando dar o golpe final, ainda estava tendo dificuldades devido à falta de força para penetrar a defesa do Hobgoblin. A lâmina cortou a pele do monstro com precisão, e o som do corte foi acompanhado por um respingo de sangue. O Hobgoblin, surpreendido, teve seus olhos estreitados enquanto lutava para resistir. Mesmo que o golpe não fosse letal, Ian não demorou a fazer seu próximo movimento, cravando o cutelo na coluna do monstro. Neste momento, algo estranho passou pela mente do protagonista. Ele sentiu uma leve sensação de pena ao atingir o Hobgoblin, mas logo se concentrou na missão. Era uma luta pela sobrevivência, e a morte do monstro era inevitável. Ele puxou a lâmina com força, realizando um movimento rápido, e jogou o Hobgoblin no chão com um golpe final. O monstro estava agora imobilizado, sua resistência quebrada. Os olhos do Hobgoblin brilharam uma última vez antes de se apagarem. O guerreiro, assistindo a cena, observava com admiração a habilidade de Ian, mas não conseguia entender de onde vinha tamanha experiência. Ian, sem perder o foco, segurou o cabo da arma ensanguentada, seu corpo já se preparando para o próximo movimento. No entanto, uma luz misteriosa surgiu sob a cabeça do monstro morto, algo que chamou a atenção do protagonista. O sistema, em seguida, anunciou que informação sobre o item não poderia ser revelada naquele momento, deixando a situação ainda mais intrigante para Ian. O que exatamente estava acontecendo? O que era aquele objeto misterioso? Ele não sabia, mas sabia que essa batalha era apenas uma parte de algo muito maior. A internet tinha essa mania de exagerar. Ian, olhando para o vídeo e refletindo sobre a situação, percebeu que ele, de alguma forma, se tornou uma figura pública sem querer. Ele nunca imaginou que uma simples batalha contra um Hobgoblin se transformaria em algo que atraísse tanta atenção, mas agora ele estava sendo tratado como um herói nos vídeos online, e até estava sendo confundido com um matador de goblins de nível 2. A situação estava longe de ser o que ele esperava. A irmã mais nova, ainda olhando para o telefone, perguntou com uma expressão de surpresa se ele estava realmente vendo aquilo. Ian, tentando esconder seu desconforto, respondeu de forma relaxada, dizendo que provavelmente as pessoas estavam apenas impressionadas com a luta, mas que ele não estava tão feliz assim com a maneira como retratavam. Ele também estava ciente de que a imagem que ele projetava na internet estava sendo distorcida. E enquanto o céu estrelado brilhava lá fora, Ian sabia que ele estava prestes a se envolver em algo muito maior do que ele imaginava, algo que mudaria o curso de sua vida para sempre. Era tudo verdade. Sentado na cama,
O protagonista soltou um suspiro e exclamou que estavam em apuros. Sua irmã mais nova, confusa, perguntou que tipo de problema ele estava falando. O garoto, com a calma de sempre, pediu para apagar a luz, mas ela se recusou. Ele puxou o cobertor sobre si, desesperado, gritou e implorou para ela. A irmã, meio cansada e com uma escova na mão, disse que só desligaria a luz dessa vez, já que o irmão tinha passado por 1 ou 2 dias bem difíceis. Ela então, com cara de quem estava morta de cansaço, pediu para ele não gritar pela manhã. Ele piscou e, tentando acalmá-la, respondeu que não precisaria se preocupar, pois aquele momento era fácil demais para ele. Depois disso, ofereceu uma cerveja para a irmã, dizendo que ele pagaria a conta, enquanto ela lhe contava tudo o que estava acontecendo. As luzes da sala se apagaram, e a irmã, com um sorriso irônico, comentou que a confiança dele estava no nível bandeira da morte. Embora ela não esperasse nada demais, ele ainda desejou sorte para ela. Ela riu e respondeu que isso era bem verdade. De repente, o protagonista fechou os olhos e adormeceu profundamente. Quando acordou, a primeira coisa que veio à sua mente foi a batalha com o Hobgoblin. Ele se lembrou da força do monstro e se questionou quantas etapas o lutador tinha passado. Ele, por outro lado, já teria desistido na segunda, mas ele não se deixou abalar por esses pensamentos. Olhou para a janela e percebeu que não fazia sentido ficar ali pensando nisso. Ele iria chegar à 8ª etapa, sem dúvida, porque ia ficar mais forte que todo mundo. Colocando a cabeça no travesseiro, finalmente adormeceu. Em seu sonho, ele se viu com a garota de cabelo curto, e percebeu que a súcubo de ontem realmente era muito bonita. Mesmo com tudo o que havia acontecido, ele mal podia esperar para encontrá-la de novo. Ele se viu novamente na floresta e pensou que, mesmo que tudo fosse parte do treinamento, ainda assim seria interessante ver a garota mais uma vez. Ele sentiu suas bochechas corarem de vergonha. De repente, um pequeno goblin apareceu diante dele. Ele não perdeu tempo e deu um soco no monstro, gritando que quase teve um ataque cardíaco. O goblin caiu, deixando um rastro de poeira. O garoto ficou ali, olhando para o monstro derrotado no chão, sem entender o que ele estava fazendo ali. Ele então olhou para a tela do sistema, e foi surpreendido pela mensagem que indicava que, naquela fase, ele precisava se esquivar de uma horda de goblins das cavernas e limpar a masmorra. O lutador estava cercado por uma multidão de mortos-vivos, todos rosnando. O protagonista, confuso, perguntou a si mesmo o que estava acontecendo, sem entender por que o sistema estava lhe dando essas informações naquele momento. O cara arregalou os olhos, e com uma expressão tensa, disse que havia algo mais importante. Um instante depois, o protagonista cerrou os dentes e gritou, percebendo que o treinamento havia mudado de forma inesperada. A cena ao redor dele se transformou, e os pássaros começaram a voar. De repente, o grito do protagonista ecoou por toda a casa, fazendo Aiden reclamar que seu irmão estava fazendo muito barulho. A placa do estabelecimento era visível ao fundo, e um homem de jaqueta verde caiu após receber um golpe no rosto. O garoto de cabelo loiro feriu todos na sala, enquanto um estranho colocava a mão no rosto, o sangue escorrendo por sua palma. A vítima não conseguia entender por que estava sendo tratada daquela forma. O homem de jaqueta verde, completamente perdido, se perguntava como alguém que não tinha sequer participado do treinamento poderia ser mais forte que ele. Que havia de errado com o comportamento dele. O garoto ficou em silêncio por um momento, percebendo que talvez fosse hora de parar com essas piadas e começar a falar sério. Mas, claro, ele não podia deixar de brincar um pouco com a situação, então continuou explicando que estava tentando mudar sua aparência para mudar por dentro. Ela revirou os olhos, claramente cansada disso tudo, mas não quis mais insistir no assunto. O protagonista, com os olhos brilhando de concentração, refletindo sobre a última missão no treinamento. Ele lembrou que, no jogo de máfia, quem falava demais acabava se tornando o alvo, e agora ele tinha que estar mais esperto. Suas pupilas se contraíram enquanto pensava na situação, percebendo que já havia falhado várias vezes antes e não queria repetir o mesmo erro. Ele sabia que a cada etapa, o desafio ficava mais difícil e que, se continuasse assim, não teria chance contra os outros. Enquanto isso, o cenário ao redor parecia mudar, a tensão estava no ar. Ele olhou para os outros jogadores e viu como estavam agindo de forma cautelosa. Um deles comentou que, para eles, a verdadeira batalha não era apenas contra os monstros, mas contra as estratégias que cada um deveria usar para se manter vivo. O protagonista então pensou consigo mesmo que, se quisesse ter uma chance, precisaria ser mais inteligente, não só mais forte. As estrelas brilharam no céu e, naquela noite, Ian se perguntou como sua irmã estava. O menino, ajustando os óculos, olhou para ela e disse, como quem dá uma resposta simples, que tudo estava bem. Sua irmã, que estava sempre atenta a tudo,
Ficou observando com os olhos arregalados, quase em choque, enquanto ele explicava algo que não fazia o menor sentido para ela. Ela, exasperada, disse que não tinha ideia de como ele conseguia fazer tantas coisas malucas e ainda se achava o mais esperto de todos. O protagonista então, com um sorriso no rosto, decidiu que precisava começar a ser mais sério e focado, porque ele sabia que estava no meio de um jogo muito mais perigoso do que imaginava. O jovem, com um olhar confuso e um pouco chateado, respondeu à irmã que estava incomodado porque o rosto dela parecia estar cheio de nojo. Iene não conseguia entender por que ela reagia assim. Afinal, ele achava que aquele visual todo fazia parte do pacote, a capa perfeita, mas suspirou profundamente, percebendo que talvez não fosse tão simples. A irmã, com um olhar sarcástico, rebateu dizendo que essa ideia de que os óculos o tornavam mais inteligente era completamente ridícula. Para ela, pessoas realmente inteligentes jamais gastariam dinheiro com livros desse tipo, e o jovem ficou completamente perdido, com a boca aberta, sem saber como reagir. Fechando os olhos, a garota decidiu não comentar sobre o fato de ele estar segurando o livro de cabeça para baixo. O sistema então enviou uma notificação, informando o início da 5ª etapa. O jovem, parado no meio da caverna, se perguntou se aquilo realmente era uma masmorra. Olhando para a tela do sistema, ele ficou frustrado, imaginando que tipo de tarefa difícil e sem sentido os criadores haviam preparado para ele dessa vez. O despertar desviou o olhar e, ao checar as condições para passar, percebeu o que tinha que fazer. Ele sorriu, sabendo que finalmente entendia a missão. O sistema anunciou que ele precisava limpar completamente a masmorra de classificação F, que era uma incubadora de tarântulas. Ao olhar ao redor, o jovem viu pequenas tochas queimando nas paredes da caverna, e logo, uma tarântula surgiu, cuspindo e sibilando alto. O protagonista pensou em como as condições da missão estavam simples e claras agora, e se preparou para enfrentar o desafio, já sabendo o que tinha que fazer. De repente, o jovem se lançou em direção ao monstro. Ian percebeu que, finalmente, ele havia encontrado uma solução que até Aristóteles teria dificuldade de imaginar. A enorme aranha, por sua vez, lançou veneno em direção ao protagonista, desviando de um ataque do espírito maligno. O cara, confuso, não entendia o que estava acontecendo e fez as aranhas cuspirem mais veneno. O protagonista, alarmado, desviou o olhar, sentindo suas mãos queimarem. Ele logo percebeu que era veneno. Com as mãos tremendo, o jovem segurou o cabo da arma e começou a gritar. Cortando o ar com sua espada, ele exclamou que aquilo estava ficando demais. Os olhos da tarântula cuspidora brilharam e o monstro sibilou alto, mas Ian conseguiu se esquivar, deslizando entre as pernas da enorme aranha. Com a arma ensanguentada nas mãos, ele comentou que doeu um pouco. Nesse momento, uma dica apareceu diante dos mortos-vivos, revelando que as fraquezas da tarântula estavam escondidas na incubadora. Sem hesitar, o protagonista deu um golpe esmagador no corpo do monstro, que caiu no chão, derrotado. No meio da caverna, o cadáver do espírito maligno estava dividido ao meio. O jovem então, sem perder tempo, disse que, no final, ele decidiu resolver tudo pela força, desaparecendo em um feixe de teletransporte. Para ele, fraquezas e pistas não eram importantes. O que realmente importava era matar o monstro. Ele explicou que, ao invés de procurar pela chave, podia simplesmente arrombar a porta e seguir em frente. O sistema parabenizou o protagonista por ter superado a 5ª etapa e anunciou que, como recompensa, ele receberia o poder de um gigante. O jovem, levantando a mão, disse com um sorriso irônico que o cérebro só era necessário para quem tinha um corpo fraco. A inteligência artificial então exibiu as características da nova habilidade, junto com uma janela de status atualizada. O prédio alto, lá fora, foi iluminado pelos raios de sol da manhã. Na sala, alguém podia ser ouvido pedindo para Msu bater nele no seu aniversário. Colocando a mão na cabeça, o jovem pediu para falar sobre isso mais tarde, já que estava exausto após o treinamento. O cara de jaqueta verde, por sua vez, lembrou que já tinha 18 anos e perguntou como havia sido a primeira etapa. O novato, ainda se recuperando da tensão, respondeu que foi tão difícil quanto os rumores diziam, mas que ele conseguiu passar. Msu então se deitou na mão, expressando preocupação sobre o que viria a seguir, já que não havia nenhum conselho útil sobre a 5ª etapa. Seu amigo, no entanto, comentou que os criadores diziam que, uma vez passada a 4ª etapa, você entrava no top 1%, o que deixou o novato pensativo. Olhando para a tela do seu telefone, o despertar especulou que aquelas pessoas estavam escondendo informações valiosas. Apoiando as mãos na mesa, o cara de jaqueta verde mencionou novos boatos. Alguém havia passado pela 7ª etapa e estava prestes a chegar na 8ª. Ele então perguntou se aquilo era verdade. Msu, erguendo as sobrancelhas, leu mais sobre o tema da 4ª etapa, que era sobre liderança,
onde era preciso subjugar todos os membros do time com força. Ele também revelou que o tema da quinta etapa era sabedoria, e que os músculos eram considerados a forma mais elevada de sabedoria. Ou seja, a etapa exigia que os participantes aumentassem sua força. O novato, suando frio, aprendeu que, na sexta etapa, as coisas ficariam ainda mais desafiadoras, para destruir inimigos e aliados. E na sétima etapa, chamada lealdade, você só precisa exterminar os inimigos. O cara estava com o telefone na mão, tentando entender o que aquilo significava. E aquilo não era uma provocação para comentários, mas na vastidão da internet, os internautas estavam debatendo, dizendo que se uma pessoa fosse burra, nem conseguiria chamar a atenção de alguém, porque ninguém acreditava que alguém havia realmente passado da sétima etapa. Ao ver isso, o protagonista não aguentou mais e gritou, dizendo que estavam todos loucos, porque ele estava se esforçando tanto para compartilhar os melhores conselhos com eles. Nesse momento, Akin entrou na sala, perguntando por que o irmão estava gritando e fazendo tanto barulho novamente. O protagonista pediu para ela contar para ele que tinha revelado pessoalmente estratégia de treinamento, mas ninguém estava acreditando nele. Fechando os olhos, a irmã perguntou por que ele estava tentando agradar a todos, já que era um homem mais velho. O protagonista apontou o dedo para ela e disse que eles só precisavam esperar e ver tudo, porque depois de completar a oitava etapa, ele poderia se tornar o terceiro graduado do treinamento na Coreia do Sul. Ele disse que, ao completar isso, poderia alcançar o nível do líder da guilda Dangan ou até o presidente da Aliança dos Usuários de Habilidade. A irmã, com um sorriso irônico, franziu os lábios e, com o brilho do sol refletindo, perguntou como seu irmão poderia se comparar aos gênios que completaram o treinamento de uma vez, quando alguns levaram mais de 4 meses para terminar. O protagonista então, exasperado, gritou para ela calar a boca, dizendo que ele também havia completado o sexto e o sétimo estágios de uma só vez. Um pôr do sol laranja surgiu no horizonte. Logo depois, as estrelas começaram a aparecer no céu noturno. O sistema deu as boas-vindas a Ian, anunciando que ele havia completado o sétimo estágio e se ofereceu para iniciar a oitava etapa. Afinal, a recompensa pela sexta etapa foi revelada: uma arma de classificação B, uma espada longa com bico, junto com suas características. A armadura de Ronald foi a recompensa pela sétima etapa, também acompanhada de suas estatísticas. Ian, com os olhos fechados, murmurou para si mesmo que, se passasse pela oitava etapa, poderia usar esses itens na realidade através do inventário. Ele precisava também checar o item que caiu do Hobgoblin e ainda observar o sistema, que o acolheu no tutorial, acrescentando que ele havia completado a sétima etapa. O protagonista, mordendo os lábios, não esperava passar de uma só vez, mas se não demorasse mais de uma semana, já estaria feliz. A oitava etapa começou. O protagonista olhou para a tela e viu uma pergunta sobre suas crenças. Ele abaixou as mãos, franziu a testa e perguntou novamente sobre o que isso significava, mas permaneceu em silêncio. De repente, seu corpo tremeu violentamente. O acordado olhou para cima, completamente confuso, e perguntou o que estava acontecendo. O chão sob seus pés começou a rachar, e, de repente, Ian abriu a boca e gritou alto. O protagonista caiu no abismo, voando rapidamente enquanto gritava, e parecia que ele fechou os olhos por um instante. Quando os abriu novamente, se viu no centro de uma rua movimentada. Ele estava no meio de uma multidão, olhando para frente, ainda tentando entender o que havia acontecido. De repente, uma garota passou por seu corpo, fazendo virar a cabeça, pensando se ela realmente havia acabado de passar por ele. Ele se perguntou se estava em algum tipo de estado sem forma. O protagonista, com a boca ligeiramente aberta, observou a cidade pela primeira vez desde o início do treinamento e se perguntou se aquilo era, de fato, a Terra. Enquanto observava, notou um jovem casal, e através do suor em seu rosto, percebeu que algo estava errado com eles. Os rostos eram estranhos, e ele estava convencido de que não eram humanos. Em seguida, viu 2 caras parados na rua conversando, uma mãe com seu filho pequeno, e o acordado percebeu que estava cercado por uma multidão de pessoas igualmente estranhas. Ele virou a cabeça, observando tudo ao seu redor, e foi então que notou um homem de jaqueta verde olhando diretamente para ele. Ian franziu os lábios e murmurou, se perguntando se o homem estava olhando para ele como se fosse louco. Ele se perguntou, então, se aquele homem realmente o via. As pupilas do estranho se estreitaram de repente, e os olhos do protagonista se arregalaram de confusão. Nesse momento, uma grande quantidade de monstros apareceu atrás do homem, e o acordado percebeu que o estranho não estava olhando para ele, mas sim para os espíritos malignos que estavam se aproximando rapidamente. Os transeuntes começaram a fugir, aterrorizados, gritando alto. Muitos monstros começaram a caminhar pelas ruas da cidade. O Hobgoblin apareceu, lambendo sua mão,
Ian murmurou que já havia visto monstros como aquele antes. Mas, atrás do Hobgoblin, havia um monstro ainda maior, e o protagonista comentou que havia alguns que ele nunca tinha visto antes. Ao olhar para os cães ferozes e para um grande polvo, ele pensou que aquele era um nível completamente diferente de qualquer coisa que já tivesse enfrentado na masmorra há 2 meses. A cidade estava completamente tomada por monstros, e o jovem percebeu que era como uma cena do apocalipse. O sistema então informou o tempo restante até a conexão completa com a dimensão, e Ian, com suor escorrendo em seu rosto, se perguntou se era assim que a Terra ficaria daqui a 5 anos. Ele ficou rodeado pelos espíritos malignos, até que, de repente, uma sombra gigantesca caiu sobre ele. Ian levantou bruscamente a cabeça e viu um monstro tão grande quanto um prédio. O monstro estendeu a palma da mão para frente, e o protagonista observou a criatura começar a descer em sua direção. Ele colocou as mãos à frente, mas, antes que pudesse reagir, seu corpo começou a se dissolver no ar, e um flash brilhante apareceu, iluminando toda a cena. O jovem tentou esconder o rosto, confuso e tenso com a situação. Ele se viu em um espaço vazio, completamente desconcertado, sem entender o que estava acontecendo, se aquilo realmente era algum tipo de monstro. Seus olhos se arregalaram quando uma pergunta ecoou no ar. O que você sente? O protagonista, ainda sem saber o que fazer, tentou se posicionar em um espaço incomum. Ele sentiu o chão sob seus pés, que parecia mágico, e logo percebeu que havia algo, ou alguém, à sua frente. A entidade que apareceu diante dele era um ser mágico, uma presença imponente. O jovem, sem saber o que fazer, questionou se aquela figura era um deus ou algo do tipo. O rosto da entidade apareceu, e ela respondeu negativamente, deixando o protagonista mais intrigado. Surpreso, Ian perguntou o que exatamente era o ser diante dele, ao que a entidade respondeu que ele poderia simplesmente pensar nele como um administrador dimensional. A entidade abriu os braços, explicando que nesta fase ele teria uma conversa pessoal com o protagonista e deveria sentir-se à vontade para perguntar qualquer coisa que tivesse interesse. Era um momento valioso para esclarecer dúvidas. Ian, ainda desconcertado, franziu a testa e perguntou o que ele acabará de ver, especialmente sobre a cidade cheia de monstros. Ele queria saber se a Terra realmente ficaria daquele jeito em 5 anos. O administrador dimensional, olhando para ele, respondeu que isso dependia de como todos agiriam a partir daquele momento. Ian, sem entender, estendeu a palma da mão e exclamou que não compreendia. Se a entidade era tão poderosa, por que ela mesma não interrompeu essa situação? O administrador dimensional, com calma, explicou que ele era apenas um administrador, não um guarda, e sua função era manter o equilíbrio, não interferir diretamente nos acontecimentos. O jovem, com um leve sorriso no rosto, ouviu a explicação da entidade sobre a janela de estado e treinamento que ele havia dado a eles, percebendo que era o melhor que ele poderia fazer naquela situação. Foi então que o administrador dimensional fez uma pergunta ao protagonista. Posso te fazer uma pergunta? Ian, com uma expressão de indignação, deu permissão para que a entidade continuasse. A pergunta que se seguiu foi profunda. Quais crenças te guiaram até agora? O que você tem vivido? Ian, com os braços cruzados, exclamou que isso era absurdo e que a pergunta era bastante profunda, questionando o motivo por trás disso. A entidade mágica, observando com calma, explicou que depois de observar as pessoas durante o evento, ele ficou curioso. Ele acreditava que todos os seres inteligentes são interessantes, mas que as pessoas, em particular, tinham algo fascinante. O protagonista, com um sorriso malicioso, murmurou que, por algum motivo, isso realmente o irritava. Ele disse que achava que a entidade ainda não havia observado o suficiente, e lembrou do funcionário do departamento e das dificuldades diárias enfrentadas por muitas pessoas. Ninguém ao meu redor vive pensando nessas bobagens, disse ele. Estão apenas tentando ser um pouco mais felizes desde que nasceram, sobrevivendo dia após dia. O administrador dimensional, então, perguntou se ele tinha algo que gostaria de proteger. Ian, com um olhar sério, respondeu que sua irmã mais nova e seus pais eram as únicas coisas que ele realmente queria proteger. O jovem olhou surpreso para a entidade mágica quando ela fez a pergunta sobre se ele já havia considerado se tornar um herói. Ian, com os olhos arregalados, não conseguiu entender que tipo de bobagem era aquela. Ele levantou a mão e, com um tom sério, disse que, depois de tantas mortes, ele finalmente entendeu seu lugar no mundo e que um trabalho tão legal, mas exaustivo não era para ele. A entidade, sem hesitar, exclamou que, pela sua observação, os heróis realmente possuíam um talento natural, e que ele não tinha esse tipo de talento, o que fez as pupilas de Ian se estreitarem e ele se perguntar, internamente, se a entidade realmente queria vê-lo lutar. O administrador da dimensão, sorrindo, cruzou as palmas das mãos e disse que, pessoalmente, era um grande fã de Ian.
Ele revelou que acompanhava o progresso do jovem e que ele nunca imaginaria quanta diversão e alegria sentia ao vê-lo conquistar cada etapa do treinamento. Ian, com o rosto banhado de suor, murmurou que chamava isso de divertido e sugeriu que a entidade mágica era, na verdade, um tipo de sádico. Então, o parabenizou por ter completado o treinamento, o que fez Ian abrir a boca em um xingamento feroz, antes de desaparecer no ar. O ser mágico, permanecendo na dimensão incomum, disse que estaria ansioso para o retorno de Ian. O sistema, por sua vez, notificou que o protagonista se tornará a 62ª pessoa a completar o treinamento, recebendo também o título de graduado do treinamento. De repente, Ian acordou e gemeu alto, sentindo um desconforto. Após se acalmar, ele percebeu que tinha uma meia em sua boca. Tirando-a, ele perguntou, descontente, o que estava acontecendo. Sua irmã, sentada em uma cadeira ao lado, observava-o com um sorriso. Ela disse que finalmente ele havia acordado e, com um tom de provocação, revelou que esperava que ele gritasse para que pudesse cobrir a boca dele com antecedência. Ian, com uma expressão de desconforto, perguntou se ela realmente tinha colocado uma meia em sua boca. A garota riu e, sem perder a piada, disse que, se ele estivesse com raiva, deveria começar a acordar mais silenciosamente. Ela então perguntou quanto tempo ele achava que levaria para completar o treinamento desta vez. Ian, sem perder o ritmo, apenas riu e esticou o braço. De repente, ele gritou para que a janela do sistema aparecesse. Quando ela se materializou diante dele, ele colocou as mãos nos quadris e gritou, perguntando se aquela era realmente sua irmã. Com um sorriso irônico, ele acrescentou que parecia que ele agora era uma pessoa capaz. Sua irmã, começando a se afastar, comentou que agora era hora dele ganhar algum dinheiro e, como um presente especial, ela havia preparado o café da manhã para ele. Ian franziu a testa e, insatisfeito, disse que ela não poderia ao menos tê-lo parabenizado um pouco. Em um tom sarcástico, ele observou que não era de admirar que ela não tivesse um namorado. Assim que ele soltou aquela frase provocativa, uma espátula voou direto da cozinha e acertou sua cabeça com precisão. Pouco depois, toda a louça que tinha ficado acumulada foi lavada. Ian então abriu a porta da frente e avisou que estava indo embora. Ian, ainda se recuperando da espatulada, olhou para a janela do sistema que surgiu na sua frente. Levou a mão ao queixo, pensativo. A tela mostrava que o título que ele tinha acabado de conquistar era graduado em treinamento, e isso dava 2 pontos extras em todos os atributos. Mas mesmo com essa notícia, ele comentou consigo mesmo que, depois de passar por 8 estágios de treino insano, esperava algo mais impactante. Só que aí algo chamou sua atenção. Na aba de características, ele notou um detalhe meio estranho. Os títulos não podiam ser acumulados. Intrigado, ele se perguntou se isso era realmente verdade. Assim que essa dúvida surgiu, o sistema respondeu com uma notificação explicando que, com exceção do título que estivesse selecionado no momento, os outros só davam metade do bônus. Decidido, ele abriu de novo a janela de características, selecionou o título graduado em treinamento e concluiu que seria o mais vantajoso naquele momento. Fechou o sistema e esticou o braço em direção a uma caixa que estava ali perto. Ele já estava esperando por esse momento fazia um tempo. Quando abriu a caixa, deu de cara com um livro. Seus olhos brilharam. Pegando o livro nas mãos, ele sorriu animado e comentou que era um item misterioso, prêmio da luta contra aquele duende maldito. Levantou o livro pro alto, como se fosse um troféu, e declarou que agora revelaria sua verdadeira identidade. Logo depois, uma notificação pipocou na tela do sistema. Era uma magia elegante. Um livro de habilidades. A descrição dizia que esse livro permitia aprender uma técnica poderosa, lançar uma esfera mágica com força explosiva. Quando Ian leu as palavras livro de habilidades, parecia uma criança ganhando presente de Natal. Ele começou a tremer de empolgação. Com um puxão cheio de energia, levantou o livro acima da cabeça. Depois de 4 meses gritando como um maluco, ele finalmente tinha dominado a arte de gritar em silêncio. Apareceu então uma nova notificação perguntando se ele queria aprender a habilidade explosão mágica. Sem pensar 2 vezes, ele respondeu com um grito animado de aceitação. Assim que disse isso, o livro começou a evaporar em suas mãos, desaparecendo como fumaça mágica. Em troca, ele sentiu a habilidade sendo transferida diretamente para ele. Agora era oficialmente dono de uma nova magia explosiva. Ele fechou os olhos, deu um sorriso satisfeito e disse que aquilo era ótimo. Enquanto isso, do lado de fora, o sol brilhava forte. Uma garota chamada Min caminhava pela calçada, segurando uma xícara de café com as 2 mãos. Ela era uma recém-nomeada funcionária pública, cheia de expectativas. Seu primeiro emprego era justamente na escola de treinamento de esperto,
o lugar onde aqueles que completavam o processo ganhavam um certificado oficial. Na entrada da escola, militares faziam a segurança. O programa de treinamento de esperto estava bombando no país, crescendo cada vez mais, e já era considerado um dos melhores do mundo. Boa parte do sucesso se devia ao fato de que um sistema semelhante já existia em algum lugar. Min sorria, com aquele ar otimista de quem acredita no futuro. Pensava consigo mesma que, embora estivesse lidando com iniciantes, ali estavam os futuros heróis da nação. E acompanhar o começo da jornada deles era algo realmente especial. Só que todo esse otimismo tinha ficado para trás em questão de horas. Agora, ela estava sentada atrás de uma mesa, tremendo de medo. Lágrimas escorriam pelo seu rosto e suas mãos mal conseguiam parar de tremer enquanto pedia para o rapaz na sua frente mostrar a identidade. Ela virou os olhos lentamente para o mapa, tentando achar alguma referência, mas seu olhar acabou encontrando Ian, o tal rapaz. Min tentou cobrir o rosto com um pedaço de papel, completamente nervosa. Começou a choramingar, tentando entender por que ele estava fazendo aquilo com ela. Ian, meio confuso, acenava as mãos dizendo que não tinha feito nada demais e perguntava qual era o problema todo. Ele não tinha ideia de como sua presença ali podia estar causando tanto nervosismo. Ela pediu para ver a identidade dele com a voz trêmula. Lentamente, desviou o olhar para o mapa à sua frente, tentando se recompor. Min lançou um olhar nervoso para Ian e, tomada pelo pânico, cobriu o rosto com um pedaço de papel, como se isso fosse suficiente para esconder o constrangimento. Foi aí que uma voz grave surgiu atrás dele, perguntando o que estava acontecendo. Min ergueu o olhar e notou a chegada do instrutor. Ian, que parecia ser alguém importante por ali, se aproximou e perguntou qual era o problema. Ao olhar para frente, seus olhos se arregalaram por um instante, parecendo reconhecer alguém. Ian também virou devagar e encarou o cara. Os dois trocaram olhares intensos por alguns segundos, aquela sensação estranha de eu te conheço de algum lugar estampada no rosto dos dois. Ian então se aproximou de mim e pediu para dar uma olhada na identidade de Ian. Depois de analisar o documento, soltou que o garoto parecia completamente diferente da foto. Ian explicou que sua aparência tinha mudado por causa de uma habilidade especial, mas garantiu que ainda era ele mesmo. Disse que, se ainda estivesse em dúvida, ele poderia fazer uma impressão digital ou até um teste de DNA. Isso deixou Ian um tanto chocado. O instrutor mudou de assunto e perguntou se ele havia completado o treinamento do 5º andar. Ian confirmou com um aceno, tentando minimizar a informação para não chamar atenção demais. Ian continuou analisando o ID e comentou que Ian estava no nível 12, o que era consideravelmente alto. Então perguntou se ele já tinha invadido alguma masmorra ilegal. Ian desviou o olhar, visivelmente confuso, e respondeu que sim, mas explicou que isso aconteceu antes da nova lei entrar em vigor. O instrutor ergueu a cabeça com interesse e perguntou o que significava força masculina, que estava descrita como habilidade única do garoto. Ian explicou que era uma habilidade que temporariamente duplicava sua força física. Ian fez um gesto com a mão, como se dissesse beleza, mas ainda não terminei, e falou que tinha mais uma pergunta. Disse que, segundo o manual, no 3º estágio os despertos recebiam uma habilidade, no 4º um acessório mágico, e no 5º, outra habilidade. Depois de afirmar isso, encarou Ian com seriedade e disse que precisava ver todos esses prêmios. Ian ficou indignado com o quanto o cara estava sendo rigoroso. Apertando o punho com força, respondeu que mostraria a habilidade que recebeu no 3º estágio. Sem hesitar, mordeu com força o próprio punho, fazendo Ian franzir a testa, claramente sem entender o que o garoto estava fazendo. Gotas de sangue começaram a pingar no chão, mas logo uma energia mágica envolveu a ferida, que cicatrizou completamente em questão de segundos. Ian ajeitou os óculos e disse, surpreso, que aquilo era uma habilidade de autocura. Depois, ele apontou para o acessório do 4º estágio, um anel mental. Ian, então, pensou rapidamente em como havia transformado a habilidade de força bruta do 5º estágio em algo muito mais humano, e contou que a sua nova habilidade era capaz de infundir medo nos inimigos ao redor com um único grito. E, com um olhar determinado, perguntou se poderia demonstrar. Ayun acenou com a cabeça sem pensar duas vezes, incentivando o garoto a não ter vergonha e soltar o grito. A fila de pessoas esperando era longa, cheia de novatos nervosos. Foi aí que um dos garotos percebeu algo esquisito do lado. Quando se virou, viu o protagonista jogando a cabeça para trás, como se estivesse se preparando para alguma coisa intensa. De repente, a memória veio com tudo. Ele reconheceu aquele cara. Era o famoso matador de goblins. Os olhos do garoto se arregalaram e, em choque, ele segurou a própria cabeça, assustando o colega atrás dele. Foi nesse momento que um grito alto, quase ensurdecedor, ecoou pelo local, fazendo geral entrar em pânico.
Todo mundo começou a cobrir os ouvidos no desespero. O barulho foi tão absurdo que parecia que o chão ia rachar. Ian, lá na frente, ficou pasmo. A boca dele se abriu devagar, completamente chocado com o que tinha acabado de ver e ouvir. Enquanto isso, o protagonista sorria de canto, tranquilo, e perguntou se aquilo já era o suficiente. O instrutor ajeitou os óculos com uma expressão séria e pediu para que ele fosse para o segundo andar do prédio ao lado, chamado Anu. Um garoto que estava por perto, escutando a conversa, mudou completamente a expressão e abriu um sorriso enorme. Dava para ver que ele estava impressionado. O mais irônico, até pouco tempo atrás, o protagonista quase tinha sido rejeitado pela escola porque não se parecia nadinha com a foto da identidade. Mas depois de soltar aquele rugido absurdo dentro da sala principal, todos os presentes se viraram ao mesmo tempo e concordaram. Era definitivamente ele. Mais tarde, Ian estava lá comendo carne enquanto ouvia os comentários rolando sobre ele. Diziam que ele tinha gritado tão alto com uma mulher que ela simplesmente desmaiou. Um cara que estava na plateia, logo atrás dele, só observava em silêncio. De repente, várias pessoas entraram na sala de aula. Uma delas agradeceu à turma por ter esperado. Ian foi até o microfone, se apresentou com voz firme e avisou que seria o instrutor da filial de Saon Nan da escola de treinamento desperto. A galera respondeu com aplausos. Com os olhos na turma, Ian explicou como seria o esquema. 10 dias de treino, com teoria pela manhã e prática à tarde. Comida e hospedagem já estavam garantidas ali mesmo. E, se ninguém morresse, todo mundo terminaria com um certificado na mão. Um cara todo estiloso, cheio de piercings, estava sentado com os braços cruzados, ouvindo tudo com cara de poucos amigos. Ian continuou o discurso, dizendo que todo mundo sabia que fazia menos de meio ano desde que o mundo tinha virado de cabeça para baixo. Masmorras e monstros surgindo a cada dia, e novas informações pipocando sem parar. As táticas e estratégias estavam mudando o tempo todo. Ou seja, o que eles estavam aprendendo agora não era verdade absoluta. Podia muito bem ficar obsoleto rapidinho. O protagonista encostou a cabeça na mão e resmungou mentalmente que Ian já estava mandando umas ideias que ele não curtia logo de cara. Mesmo sem sair do microfone, Ian continuou explicando que, por isso mesmo, ele só ia ensinar o necessário para garantir a sobrevivência deles. Olhando firme para a galera, avisou que nos próximos 10 dias queria trabalhar de verdade com todo mundo ali. Depois de um tempo, o projetor desligou e Ian encerrou a primeira aula, pedindo para a turma fazer uma pausa de 10 minutos antes da próxima. Os alunos começaram a se espalhar pela sala, conversando entre si. O protagonista olhou pro teto com tédio e pensou que aquilo estava tão chato quanto o treinamento psicológico do exército de reserva. E ainda se perguntou se realmente teriam que aguentar aquilo por 10 dias seguidos. Foi nesse momento que ele percebeu uma figura desconhecida parada bem ao lado dele. A pessoa estendeu a mão, como quem vai puxar assunto, ou talvez iniciar algo muito mais interessante. A mão foi estendida na direção dele. O cara se apresentou como Suil, todo simpático, e se ofereceu para fazer as honras. Ian olhou para a mão do nada, surpreso. Encarando o sujeito, ele pensou consigo mesmo: quem é esse porco bombado? Depois de uma pausa meio desconfortável, ele apertou a mão de Suil e se apresentou também. O tal Suil sorriu de um jeito meio estranho, tipo malicioso. O olhar frio de Ian não pareceu incomodar. Então Suil apertou com força e disse que esperava que eles pudessem se cuidar. O cara sorriu de canto de boca, sombrio, e pensou: te peguei, Ian. Melhor colocar esse tipo de cara no lugar logo de cara. A real é que algumas horas antes ele ainda estava todo envergonhado por causa do rugido que Ian tinha dado. Desde então, o cara só sentia ódio. Mas aí, do nada, um brilho de surpresa surgiu nos olhos de Suil. Ele encarava Ian, que nem parecia estar sentindo dor nenhuma com o aperto. Confuso, Suil mal conseguiu reagir quando Ian, de cabeça baixa, murmurou: o poder de um gigante. Logo apareceu uma notificação na frente dele. O poder foi ativado. Os músculos do garoto inflaram quase que instantaneamente, ficando densos e definidos. Essa habilidade fazia com que todos os músculos do corpo fossem reforçados por magia por 10 segundos. Ian devolveu o aperto de mão com tudo. Suil rangeu os dentes, tomado pelo medo de perder uma disputa de força. Ele, que tinha dedicado cada pontinho de status só para força bruta, agora estava perdendo na própria praia. Quando olhou ao redor e viu que a galera estava observando, percebeu que não podia recuar sem parecer um covarde. Só que a dor bateu forte demais. O rosto dele ficou vermelho, as veias da mão começaram a inchar grotescamente. E aí, plau, a mão estourou de vez. O sangue jorrou e acertou em cheio o rosto de Suil, que ficou em choque total.
A cena foi tão absurda que vários alunos se cobriram com os braços para se proteger do sangue que estava espirrando. O garoto com piercing, que tinha ficado em silêncio até então, soltou um sorriso completamente insano, com as bochechas levemente coradas. O chão ficou rapidamente coberto de sangue, e não demorou para um grito estourar dentro do prédio. Pouco tempo depois, uma ambulância apareceu. Ian estava com a testa franzida, já de saco cheio. Ele comentou que foi Suil quem se aproximou primeiro, querendo puxar papo. E aí, só porque ele estava bufando e tentando se mostrar, acabou estourando. Ian olhou para tudo aquilo com uma expressão travada e perguntou, meio incrédulo, se Ian esperava mesmo que ele acreditasse naquela história. Mas o protagonista já estava surtando. Gritou alto, dizendo que isso tudo estava deixando ele maluco. Cobrindo o rosto com a mão, explicou que sua habilidade única, o poder de um gigante, aumentava sua força em 1,5 vezes. E se não fosse por isso, talvez ele que tivesse saído machucado. Ele continuou dizendo que, se ninguém acreditava, era só checar as câmeras de segurança, o que fez o instrutor franzir a testa, desconfiado. Ian perguntou com calma se ele não tinha dito antes que sua habilidade única se chamava força masculina. Ian ficou todo enrolado, tentando justificar. Então, esse. Ian ajustou os óculos com um brilho crítico no olhar e comentou que, se lembrava bem, essa habilidade aumentava a força em 2 vezes, não 1,5 vezes. Ian riu nervoso, todo confuso, e soltou, é que eu não entendo muito bem esses números. O instrutor só virou lentamente pro lado, soltou um suspiro pesado e apontou para a porta, dizendo que já tinha entendido tudo e que Ian podia voltar para a sala. De volta à mesa, Ian se sentou de braços cruzados, ainda irritado com toda a situação. Foi quando alguém puxou o assunto. Era o cara do piercing. Com um sorriso meio debochado, ele chegou perto e perguntou, posso sentar aqui? Ian ficou com o pé atrás quando o cara do piercing, que agora se apresentava como Jung, sentou ao lado dele. Mesmo assim, respondeu com um pode sim meio contido. Jung estendeu a mão com um sorrisão no rosto e se apresentou de maneira super casual. Em seguida, perguntou se podia chamar Ian de irmão, dizendo que tinha acabado de fazer 18 anos e já tinha se formado, como se isso já os colocasse num nível de intimidade. Ian franziu a testa, incomodado, pensando que talvez Jung fosse mais velho do que parecia. Mas o garoto parecia do tipo que fazia o que queria sem pensar 2 vezes. Jung se inclinou para frente, curioso e animado, e perguntou direto como Ian tinha conseguido fazer aquilo. Abriu os braços, como se revivesse a cena, e exclamou com entusiasmo. A mão do Sil explodiu com aquele rugido. Foi incrível. Qual é a sua habilidade, hein? O protagonista respondeu com raiva, o olhar carregado de ameaça. Não foi nada disso. A mão daquele cara explodiu sozinha. Ele forçou demais e se arrebentou. Mas antes que a tensão aumentasse, Ian entrou na sala e pediu que todos se sentassem. O segundo período estava começando. Com o controle remoto em mãos, ele avisou que, por conta de atrasos, iria direto aos pontos principais. Apontando para a tela, começou a aula explicando a diferença entre os 2 tipos de masmorras, masmorras normais e masmorras incompletas. Ele explicou que as normais são as mais comuns, geralmente levando cerca de 4 semanas para se abrirem. Isso é, quando monstros começam a sair delas. Já as incompletas são imprevisíveis. Podem abrir antes ou depois desse período. A lição? Sempre estar atento. Ao mudar o slide, Ian destacou as 2 formas de impedir a abertura de uma masmorra. Limpar a masmorra, derrotando o chefe e destruindo o núcleo principal. Remover periodicamente os núcleos secundários, o que atrasa a abertura. Mas aí alguém da turma soltou um "ah, é mesmo?", em tom debochado. Ian ignorou, mas Ian virou a cabeça irritado, já com aquele olhar de lá vem problema. O provocador era mais um bombado com cara de quem só veio causar. Um guarda se aproximou, dizendo que se ele fizesse isso de novo, seria expulso. Mas Ian levantou a mão, interrompendo. Tudo bem. O cara cruzou os braços e riu, malicioso. Ian olhou diretamente para ele e disse, desça até aqui. O aluno se levantou, provocando. E aí, professor, vai fazer o quê? Mostrar orgulho? Ian apenas pegou o celular com calma e respondeu. 1 minuto. Ele virou a tela para mostrar um cronômetro e falou. Você vai me atacar por 1 minuto. Se me tocar uma vez que seja, passa no curso. Se não tocar, está fora. Aceita. Um silêncio pesado caiu. Todos olharam com surpresa. Mesmo os outros bombados pareciam desconfortáveis com a tensão. Mas 2 deles sorriram, achando engraçado. Afinal, se o aluno quisesse brincar com fogo, que queimasse, né? Ian e o musculoso se encararam. E o desafio estava lançado. No teto,
tremendo como se o próprio prédio tivesse sentido o impacto. O silêncio tomou conta da sala de aula. O grandalhão caiu de joelhos, suando e ofegante, incapaz de acreditar no que acabará de acontecer. O instrutor, Ayan, abaixou a perna lentamente, seus movimentos tão controlados que pareciam parte de uma coreografia. Ele deu um leve suspiro e tirou o celular do bolso com calma, mostrando a tela para todos. 0 hora. O cronômetro havia acabado de zerar. 1 minuto exato, disse Ayan com um leve sorriso. E você não me tocou nem uma vez. O grandalhão ainda estava de joelhos, a boca entreaberta. Seu orgulho havia sido despedaçado na frente de todos os colegas. Alguns alunos estavam boquiabertos, outros cochichavam com olhos brilhando, impressionados não apenas com a força e velocidade do instrutor, mas com a aula prática que acabavam de presenciar. Esse era o teste. Você falhou. Ayan completou, com a voz firme, mas sem arrogância. O segurança olhou para o aluno no chão e depois para Ayan, esperando alguma confirmação.